残酷な天使のように少年よ神話になれ。Muito bem, estamos começando mais um delírio. Eu sou o Rani Kari e comigo ele que se recusa a entrar dentro do robô, microfonão. Parabéns, muitos parabéns. Muito excelente. Parabéns, Hideakiano. Você fudeu nossa mente mais uma vez. Pois é, mas foi bonito, foi bonito. Foi bonito. Então a gente tem que voltar pro ano de 2007. O que você estava fazendo em 2007? 14 anos atrás, velho. Putz, eu lembro que, sei lá, 2007 era tipo 2 anos atrás. Já faz 14 anos. É, cara. Rapaz, 2007 eu tava comemorando o 10º gol do Romário pelo Vasco. Ô, louco. Eu em 2007 eu tava descobrindo Star Wars, cara. Olha só. Pois é, eu tava redescobrindo, na verdade, que eu já conhecia, mas eu tava reassistindo. Foi o ano que eu comprei muito bonequinho Star Wars, que eu vi a série do Geng Tarkovsky, Guerras Clônicas. Isso já denota uma coisa interessante, porque a gente tá falando desse primeiro filme da quadrilogia, né? Esses filmes aí do Rebuilding, cara, isso já é interessante porque o filme foi sair agora, o último filme foi sair agora, em 2021, né? Isso. E, cara, 14 anos, cara, que demorou pra esses filmes ficarem prontos ali e o Hideaki contar a história que ele queria. Se a gente for para pensar, a promessa inicial, ou pelo menos a aposta que os fãs tinham, era de que esse projeto, o Rebuild of Evangelion, ele seria meio com um remakezão do Evangelion, né, da série original. E ele tá mais pro reboot, né? Então... Ele tá mais pro reboot, que na verdade é importante já pontuar que isso é até bastante comum na indústria japonesa. De você ter uma série que ela é exibida na TV, seja TV paga ou TV aberta. E dependendo da quantidade de episódios que ela tem, é comum você compilá-las em filmes. Aconteceu isso com Gundam, aconteceu isso mais recentemente aí recentemente pra gravação desse episódio, né? Mas daqui a alguns anos vai ter 20 anos. Aconteceu com o Code Geass. Teve também, não chega a ser filme, mas aconteceu com Dragon Ball Z, com Dragon Ball Kai. Tomara que isso um dia aconteça com Naruto, porque eu não vou ver 750 episódios. Lê o mangá que é longo, mas não é tão longo quanto. Pois é. E é melhor em alguns quesitos. Mas assim, isso é interessante porque você acertou o caso, por exemplo, de Gundam. Gundam fez sucesso quando foi pro cinema, né? A série, Sim. Pela primeira vez quando passou na TV, não fez muito sucesso e tal. E Gundam é uma influência muito grande pra Evangelion, né? Sim, total. Falando um pouquinho de Gundam também, cara, Gundam foi bombar no ocidente por causa dos filmes. Sim. E Gundam é uma inspiração muito grande pro Evangelion. Assim, o Hideaki ele é um fãzão, assim, desse tipo de filme, né? De robô gigante, de kaiju. Mas assim, é uma questão interessante, né? Porque ela tinha essa proposta de ser um remake. E, cara, eu fico até me perguntando, e assim, meio que também, eu não lembro se foi o próprio Hideaki que falou isso, ou se foi uma expectativa que seja dos fãs, se a série foi pensada originalmente para ser isso e tal. Eu não duvidaria nem um pouco se o Hideaki tivesse pensado nisso e de repente mudou de concepção, muito embora no primeiro filme a gente já vê que a ideia realmente era ir para um caminho de reboot. Sozinho? Sério? É isso mesmo. O quarto dele fica lá em cima, no bloco 6. Algum problema? Não. Sério, não tem problema, Shinji? Não, tudo bem. Eu prefiro ficar sozinho. Já tô acostumado. O que você disse? É isso que você ouviu. Eu disse que decidi que o Shinji vai morar comigo. Qual o problema? Eu já acertei tudo com a chefia. E não se preocupa com a gente. Prometo que eu não dou em cima dele. Eu acho bom mesmo. Como você pode falar uma coisa dessas? Que absurdo, Misato. Pois é, ela nunca teve senso de humor, né? O
primeiro filme do Evangelion, que saiu justamente em 2007, que é Rebuild of Evangelion 1.0, You're Not Alone, que aqui no Brasil ficou Você Não Está Sozinho. Isso, que o importante pontuar, o título original em japonês é Evangelho, a versão feita para filme, Prelúdio. Sim, sim. Importante que o título pro Ocidente e pro Japão são bem diferentes. Mas são títulos que, se você junta, eles são bastante complementares, inclusive. Sim, sim. Inclusive, esse lance do título japonês eu acho que já delimita uma coisa bem interessante, assim, cara, que é realmente a ideia de fazer um novo Evangelho, né? Porque você tá vendo, não é o início, é um prelúdio. Quer dizer, é o início de certa forma, mas é o prelúdio da história do que ele realmente quer contar, né? Então eu acho que também é autoexplicativo em algum sentido. Uhum. Só pra gente aprofundar um pouco mais, é porque esse primeiro filme, ele é basicamente os 6 primeiros episódios da série clássica. Então, eu não diria que ele é exatamente, sacou? Ele meio que pega o storyboard dos 6 primeiros episódios, mas assim, tipo, se você pega alguns detalhes, você começa a ver que a história já é bastante diferente. Sim. Coisas pequenas, sabe? Não são coisas grandes. A única diferença é que adiciona algumas coisas em 3D e composição digital. Na verdade, assim, de modo geral, isso foi uma coisa que impressionou muito na época. Ele realmente parecia um grande remake, né? Sim. Tipo, de pegar toda a história, fazer um resumão com algumas adaptações aqui e acolá, mas se você pega o que acontece nesses 6 primeiros episódios, a coisa tá mais ou menos ali. Sim. E eu devo pontuar, né, desde já adiantando um pouco minha opinião, que acho que dentro desse propósito, ele funciona muito bem, porque ele não só consegue condensar muito bem as informações desses 6 primeiros episódios, apresentando a história e um pouco do lore do universo de Evangelion, mas dentro de uma estrutura de filme que funciona de maneira autônoma, fechadinha, né? Tem aquela estrutura clássica, né? Consegue fazer um terceiro ato que é grandioso e tal. E eu gosto bastante desse primeiro filme. Eu acho que ele é um filme que, assim, vendo o trajeto do Rebuilding depois, ele é um filme que... ele é um pouco menos lembrado, vamos colocar assim, porque quando você chega no Rebuild of Evangelion, você meio que já tá vindo do caminho da série, pelo menos essa é a tendência que as pessoas fazem. Inclusive, né, já cabe dizer que se você tá aqui, enfim, provavelmente você ouviu você já viu a série, né, a série mais o The End of Evangelion, que é realmente ali o que fecha a história original, a produção original de Evangelion, que é o anime, tá? Não é o mangá, isso a gente vai pontuar também mais pra frente. E provavelmente você veio aqui também por conta disso, né? Ao mesmo tempo, eu tenho uma opinião de que o Rebuild of Evangelion meio que funciona, até certo ponto, como uma porta de entrada da franquia Evangelion, né, cara? Funciona. Esse primeiro filme, inclusive, você nem precisa assistir os 6 primeiros episódios, eu diria. Você pode assistir o filme e assistir o resto da série, que não fica muito diferente. Sim. Até pode, né, cara? Mas assim, tem um detalhe lá no final que a gente já vai comentar. Tem a cena final do filme que a gente já comenta, mas... agora, tipo, você comentando, cara, é que assim, minha experiência, tá? Eu assisti esse primeiro filme pouco tempo depois de ter terminado a série original. Ah, sim. Pela primeira vez, de várias vezes que eu assisti, inclusive. E eu achei ele meio, sabe, meio soço, assim, sem graça, porque, de novo, a impressão que eu tinha, na primeira vez que eu assisti, obviamente, era que eram, de fato, os 6 primeiros episódios com 3D e composição digital. Mas, como parte, de fato, de uma quadrilogia, ele faz muito sentido porque ele tem que te deixar familiarizado com o que você já viu, no caso a gente que tinha assistido a série antes, ou com quem ainda vai conhecer, sabe? Provavelmente uma geração nova, ou pessoas que não se interessaram em assistir 26 episódios mais 2 ou 3 filmes, dependendo de se você considerar o Morte e Renascimento como um filme assim próprio, não como uma recapitulação. E é muito esse filme, ele é importante, sabe? Talvez seja, entre aspas, mais sem graça de todos os filmes, mas ele é importante, sim. Mas então, eu acho isso interessante, porque... E aí, quando eu fui ver esse filme, acho que é diferente de você, eu já tinha visto a série, né, num espaçamento... Tinha um espaçamento consideravelmente grande, e eu tava querendo revisitar, né, o universo de Evangelion. Pensei em ler o mangá, mas eu falei, não, vou ver os filmes, até porque já tinha expectativa, quando eu vi, né, que o quarto filme fosse sair em algum momento, né. Demorou um pouco mais do que estava previsto, mas saiu. Cara, eu acho que esse filme, assim, não sei, cara, eu gostei muito porque ele realmente representa bem, assim, a série, todo o clima ali do seriado, do início daqueles episódios e tal, que eu já gosto muito e tal. Porque, enfim, né, por mais que a trama não esteja tão desenvolvida,
você, enfim, já vai entendendo mais ou menos quais são os conflitos do Shinji, já vai entendendo a dinâmica dele com o pai e tal. Dinâmica dele com a Ayanami, Rei Ayanami. Ah, sim, a Misato também, né? Misato também. Mas mais do que importante, o que com a Rei? A Misato mesmo. Sim. E a Misato, eu acho que ela ganha uma outra... A relação dela com o Shinji nesses filmes vai ser uma coisa que vai escalonar pra uma outra direção em relação à série. E, assim, total, porque inclusive o filme não adapta, se eu não me engano, no episódio 3, sabe? Que no episódio 3, pra quem não assistiu a série, ou quem não lembra, é o episódio que o Shinji decide ir embora. Tem esse trecho no longa, né? Mas é um trecho que meio que assim, tipo assim, ele meio que dá um sumiço, né? E depois o pessoal, os militares trazem ele de volta e tal, né? Que se eu não me engano, esse trecho também tem na série original, sabe? Mas tem um momento que ele de fato decide ir embora, só que ele resolve ficar simultaneamente em que a Misato resolve buscar ele, falar pra ele não ir embora no último momento. Então, mas eu acho isso interessante, cara, porque por mais que a gente possa falar que são 6 episódios da série original enfim, cara, essencialmente funciona ali como uma estrutura, como uma experiência fechada, né? E eles conseguem fazer um terceiro ato, que é a mesma coisa do anime, mas conseguem escalonar isso pra uma questão assim, que funciona mesmo, assim como o grande clímax do filme, cara. Total. E fora que assim, falando mesmo assim em termos de produção, tá lindo, né, cara? Não é o mais impressionante tecnicamente, né, desses filmes, até porque de 2007 para 2021 você teve realmente uma melhora, né, da animação em vários sentidos. O Hideaki Anno também foi se aprimorando, mas é interessante você ver como ele é um filme bonito, cara, assim, os anjos ali em CGI, e eu geralmente acho que CGI com uma animação 2D, né, que é uma coisa muito comum em anime, tem se tornado cada vez mais comum, geralmente caga, e aqui, nesse primeiro filme, eu acho que funciona de uma maneira relativamente orgânica, apesar que depois vai ficando um pouquinho mais complicado, né, eu tenho minhas ressalvas ao uso do 3D, mas aqui eu acho que funciona bem. Enfim, eu gosto bastante desse filme. Aliás, a gente não comentou, já que a gente vai comentar assim, nas pequenas diferenças que a gente vai vendo nesse filme, acho que é importante a gente comentar um pouco do lore de Evangelion, né, cara? Exato. E aí, na verdade, vem toda a origem, né, todo o lore de Evangelion, que isso é uma coisa que não é muito contada na animação, né, e também não é muito contada nos filmes, é contada mais, assim, em material extra, de jogo de videogame, de livro, etc, né? E essa já é uma questão. Nos filmes também isso também vai acontecendo de certo modo, né? Com a diferença que vários elementos que a gente está falando, eles são, enfim, eles acontecem de uma maneira diferente, tá? Detalhe importante, tem 3 crianças tem 3 crianças contando com o Shinji, né? Que meio que são o trio principal, e que elas vão ali lutar contra os Evas, né? Justamente a Rei Ayanami e a Asuka, né? A Asuka, ela é alemã, né? É uma pilota que veio da Alemanha e que depois se junta ali a Nerf. E a Rei a gente descobre mais pra frente que ela é clone da mãe do Shinji. Então, enfim, né? Um negócio meio psicologia freudiana, meio Nelson Rodrigues aí da vida, if you know what I mean. O Nelson Rodrigues é foda. Mas não é? E assim, a Rei Ayanami, ela é também um ponto central do projeto de instrumentalização, né? Porque, enfim, como a gente vê depois no The End of Evangelion, cara. Que é o filme que finaliza toda a história, tal, da série original. Coisa importante, já pra gente chegar nas diferenças aí do End of Evangelion, e que na época que foi lançada as pessoas, né, os fãs começaram a levantar uma certa suspeita, né, tipo, falaram, aí tem coisa, porque no The End of Evangelion a instrumentalidade acontece, é isso, assim, basicamente a Terra. Não só a instrumentalidade, como o terceiro impacto acontece. O terceiro impacto, né, acontece, o terceiro impacto que gera a instrumentalidade. As únicas pessoas que de fato sobrevivem são o Shinji e a Rei. Não, a Asuka, maluco. Perdão, a Asuka. Enfim, a Rei vai pro cacete. Mas a Asuka, a Rei era o bicho gigante. Exato. E caiu na ilha, ficou com uma cabeça gigante na praia. Coitada. Cara, que bizarro demais, cara. Mas assim, o Shinji e a Asuka, eles meio que sobrevivem no final, né? Então, subentende-se, né? Embora eles não falem que também existem outras pessoas que elas podem sair, né? Da instrumentalidade se elas quiserem. Mas isso nunca fica muito claro. Mas, basicamente, o final do filme, do Evangelho, é porque o Shinji é cagão demais pra entrar no robô. Ele entra e não consegue fazer nada. A instrumentalidade acontece. A única coisa que ele consegue fazer no final,
perceber que a vida é uma bosta mesmo, a gente vai ter que lidar com isso, mas não é motivo pra você transformar as pessoas, pra você se unir as pessoas, né, num grande mar de gelatina. Então, ele meio que sobrevive, só ele e a Asuka do bagulho todo, né? E eventualmente alguma pessoa que tenha saído, mas isso não é deixado claro. E eles meio que ficam ali pra repovoar a Terra, né? No caso, a Asuka vai engravidar o Shinji, porque, né? Do jeito contrário vai ser muito difícil. Exato. E aí é uma coisa interessante, porque no final, né? Quando todo mundo vira ali, né? Quando vira uma grande meleca de gelatina derretida, né? O mar fica vermelho. Isso. Quando você começa o primeiro filme aí do Rebirth Evangelion, o mar está de qual cor? Vermelho. Exatamente. E aí tem outras coisas interessantes, porque você tem alguns prédios, né, que eles estão, assim, meio que em posições estranhas, né, uns prédios meio tombados, você tem no chão, assim, logo no início, você tem marca do que parece ser uma criatura gigante que caiu no chão. E aí são todas aparentes referências ao The End of Evangelion. Então a pessoa já olha e já fica, ok, tem algo de muito estranho aí. Exatamente. O cara vendeu como se fosse um remake, mas não tá com cara de remake não, parece uma continuação. Não, a história é a mesma, mas você fica olhando, tem alguns elementos, né, que dizem que alguma coisa já aconteceu. E aí, né, os fãs que foram mais atentos perceberam que várias dessas coisas estavam meio que, assim, referenciando The End of Evangelion. Poderia ser só uma referência? Poderia. Mas uma coisa que o The End of Evangelion deixou bem claro é que você tem, né, realidades múltiplas, né? Mais ou menos a ideia de um multiverso, né? Mas eu nem acho que seja uma ideia de multiverso, é sim que as coisas são meio que cíclicas no universo de Evangelion, né? Então, você tem múltiplas realidades que podem nascer daquele ponto, né? E os produtos derivados ali, né? Os livros de Evangelion, que também tem lá, né? As light novels, que dizem que são horríveis, diga-se passagem, né? O próprio mangá, inclusive. O próprio mangá, os próprios mangás, né? E aí, pra terminar o combo do ok, né? Alguma coisa está acontecendo, né? Algo de errado não está certo nessa bagaça aí. No final do filme, a gente tem quem aparecendo? Nosso querido Kaoru. E aqui, no final desse filme, a gente vê ele surgindo na Lua. E aí tem mais um detalhe interessante, porque a Lua, né? No final, a última cena é justamente o que? A Lua com uma mancha de sangue, né? E se você lembra do The End of Evangelion, no final das contas, lá, aquela criatura gigantesca, né? Ela deixa uma mancha de sangue na Lua. Então, tu já fica assim, ok. E o Kaoru, ele levanta, né? De uma série de caixões, acho que são 9 caixões, né? Caixões numerados, que estão na Lua. Isso. Ele olha pro céu, olha pra Terra e fala assim, ok, Shinji, vou ter a oportunidade de fazer você feliz de novo. Olha também como as coisas em Evangelho são feitas, né, cara? Esse tal aí de Hideaki Anno, ele não é mole não, porque no próprio episódio, no antepenúltimo episódio, que é o episódio do Kaoru, ele meio que fala, né, de uma coisa de voltar no tempo e tal, só que é um negócio meio largado, assim, né, meio jogado no anime, e tu fala, entendeu? Ele fala no Shinji, né, cara, de voltar no passado e tal, e assim... Depois eles exploram um pouquinho mais isso no The End, mas também não vai muito a fundo, cara. Então, aí já fica mais ou menos claro de que esses filmes, eles podem também ser uma espécie de continuação, né, cara? Ou, enfim, do anime original. E isso já levantou uma suspeita muito grande na época, né? Que meio que se confirmou depois como segundo, né? Ou não. Então, só pra completar aqui, que o segundo filme, o primeiro, na verdade, saiu em 1º de setembro de 2007 no Japão. No Ocidente ele saiu um pouco depois, e saiu com o nome 1.1 porque ele foi direto pro home video. Ele não chegou a estrear nos cinemas, pelo menos não no Brasil, e não nos Estados Unidos. No Japão foi pro cinema? O Japão foi pro cinema. Ah, sim. E arrecadou por volta de 20 milhões. Não falo o custo, né, pelo menos não nas fontes que eu chequei. Mas foi suficiente para continuar indo pro cinema, não ser simplesmente uma série OVA. De fato, ser filmes feitos para o cinema. Eu piloto Eva por mim. E você, por que pilota? Eu não sei direito. Você é tão idiota. Só tá fugindo das suas responsabilidades, não tá? Eu acho que eu só quero ouvir um elogio do meu pai. Hoje, ele me elogiou pela primeira vez. Eu fiquei muito feliz por ter recebido um elogio dele. Será que o meu pai finalmente conseguiu me aceitar? Será que é exatamente como a Misato disse?
Tanto que 2 anos depois veio o Rebuild of Evangelion 2.0, You Cannot Advance. Isso, que no título original é o Evangelion 2.0 Ruptura, Break, que seria algo por isso, sabe? Intervalo, quebra, ruptura, por aí vai. E é uma ruptura mesmo, né, cara? Já assim... Exatamente, que começa pela introdução, sabe? Que chega o personagem filler, uma máquina que você nunca viu, enfrentando um anjo que você nunca viu. Tá? Se o primeiro filme era basicamente os 6 primeiros episódios com composição digital e CGI, esse segundo filme, cara, é basicamente o episódio 8 até, se não me engano, o 23, só que com esteroides e muito CGI, sacou? O que eu acho interessante desse filme, que ele é um filme, vamos lá, relativamente longo, vamos colocar assim, né? Não tão longo quanto o último, mas ele é um filme que tem lá, assim, né, uma sua metragem assim, considerável. E eu acho que ele é interessante porque tem muito daquele senso de humor da primeira metade do Evangelion, né, cara? Da Asuka. Porque, assim, tanto nesses filmes como na série, a Asuka, em dado momento, vai morar com o Shinji e com a Misato, né, no mesmo apartamento. Então, tem toda aquela coisa, assim, aquela coisa que é um fanservice, assim, meio bobo da série. Eu confesso que eu não gosto muito dessa parte, né, que é o Shinji ali meio sendo virgão, né, morando com 2 gostosos e, tropeça no peito de uma, vê a outra pelada sem querer, a outra vê ele pelado. Então, assim, funciona em algum sentido, talvez, mas... Funciona, pô. A Asuka é uma tsundere, velho. Como que isso não vai funcionar? Não, ela é a epítome da tsundere, né, cara? Exatamente, bobear a tsundere mais icônica no ocidente, quem sabe do mundo. Eu gosto da Asuka, tá? Eu vou falar que eu gosto da Asuka. Eu gosto, pô. Assim, ela é meio chata na série original, só que a chatice dela é explicada, sacou? Você pode não concordar, mas você entende. Sim. E a Asuka eu acho que é uma personagem que eu gosto mais dela nesses filmes do que aqui, embora nos filmes ela esteja ainda mais suportável, né, cara? Não, nos filmes ela tá... Assim, ela só não é mais insuportável que a Mari. Que a Mari eu acho chata demais, sacou? Então, o meu problema com a Mari, assim, a cena de introdução dela é muito da hora, né, cara? É bacana, sabe? Mas é meio esquisito, sacou? Tipo, um anjo serpente, eu achei muito esquisito, sabe? Num lugar nada a ver, mas tudo bem, sacou? É só pra dizer que vocês achavam que era um remake? Se fuderam, porque não é, sacou? A gente vai fazer outra coisa. Mas tudo bem, mas ainda assim, é bem feito, sabe? Bem executado, bem dirigido, excelentes ângulos de câmera. Sim. E é um tipo de ação que eu não tinha visto antes na franquia, né, cara? Por isso que eu achei interessante essa sequência. Tem isso também, sacou? Essa cena meio que ela molda como que vai ser as cenas de ação dali pra frente. Sim. E aí começa uma coisa muito engraçada nesses filmes, né, que vai daqui pra frente, que é todo filme, na exceção do primeiro, ele começa com uma sequência de ação da Mari, né, cara? Quer dizer, é o Hideaki Anno tentando enforçar essa personagem goela abaixo mesmo, cara, e ninguém entende, né? Só que assim... E se bobear, tem gente que diz que ele conseguiu. Não, conseguiu até o final, porque, enfim, sem spoilers, né, por enquanto. Mas a Mari, cara, assim, ela é um pouco ela é um pouco das críticas que esse filme recebe, mas ao mesmo tempo, né, em que você tem realmente uma personagem que ela soa muito deslocada, tudo ali no que envolve ao Shinji e a Asuka e a Misato nesse filme. E aí, cara, eu acho que esse filme ele faz uma coisa muito interessante que na série, cara, eu tinha parado pra pensar e eles não tinham feito, cara, que é a relação do Shinji com o Gen, com o Gen de Kari, porque basicamente a Misato nesse filme, ela tenta colocar os dois pra conversar. Né? Não, a Rei que coloca. A Rei e a Misato também, né, cara, porque a Misato, ela também dá os pulos dela ali, né, pra tentar fazer o jantar entre os dois, e talvez, né, fosse isso o que impediria de todo o rolê ter acontecido, né. Porra, total, né, depois você assiste o 4º filme. Mas eu acho interessante porque a explicação do Shinji ter ido, né, ao encontro do pai é porque ele queria, na verdade, reatar os laços, né. E aí quando ele vê que é só pra ele literalmente entrar num robô, enfim, né, cara, ele fica pé da vida, mas já que estamos aqui, né, por fazer o quê? E assim, eu gosto muito desse desenvolvimento. Eu gosto de como esses filmes específicos eles dão uma sensação de vida, sabe, cara? É algo que na série original não tinha muito. Eu achava muito intrigante todo o mundo que eles criavam. Mas eu não sentia que realmente tinha um sentido de mundo ali, né, cara?
sabe, algo orgânico acontecendo e tal. E aqui não, você vê a cidade, né, cara? Você vê as pessoas saindo, você vê... Tem uma sequência que eu acho muito boa, né? Porque como a gente falou, tem meio que uma excursão de férias, né? Não excursão escolar, né? Que os personagens, né, eles vão conhecer esse centro de tratamento, né? Que eles estão tentando recuperar a água. Nossa, esse momento é muito bom, que não tinha na série original. E o Ryoji, né, cara? O Ryoji, ele vai enfim, leva eles, né? E tem um diálogo muito bacana dele com o Shinji, que ele fala justamente dessa coisa, né? De você ter a perseverança, de lutar pela vida e tal, né? Que é uma coisa que já tava colocado, que foi um detalhe que a gente não conversou, né? Que na série original também eles não tinham conhecimento sobre Lilith, né? Que a Lilith estava aprisionada ali. Isso, eles achavam que era um Adão. Inclusive eles achavam que era Adão. E a Misato, ela mostra pro Shinji e fala, os Evas estão tentando chegar aqui, impedir Lilith, destruir Lilith e tal, né? Pra acabar com a humanidade, não sei o quê. E é uma coisa que eu acho que é legal no primeiro filme, né? Principalmente no clímax, que eles mostram a questão da perseverança da humanidade e evoluir. E depois, volta nesse filme, né? E volta no quarto também, né, cara? Quer dizer, tematicamente isso é uma coisa que tá sendo construída ali desde o princípio, né? E o próprio Kaji, ele é muito, muito relevante nesse sentido, né, cara? Pô, essa versão do Kaji, velho, fura até melancia se tiver buraco. Cara, então... o Kaji... o Kaji é um homão, né, cara? Vamos ser bem sinceros. Ele é um homão, literalmente, velho. Porque respira, ele tá já, né? E eu gosto da relação dele com a Misato, entendeu? Embora eu não vá gostar depois como eles vão desaparecer com o Kaji, né? Mas, enfim, o Kaji, ele é o herói, né, cara, de Evangelho. A gente chega à conclusão que ele é o herói de Evangelho, basicamente. Só que o que é interessante é que, enfim, todos aqueles acontecimentos que tem na série, eles acontecem aqui, né? Isso. Por exemplo, eu não gosto muito, né, do momento que o Shinji perde o... Quer dizer, é legal, mas na série eu acho que quando você tem comparativo, ele acaba sendo mais impactante, né? Quando você vê o modo Berserk pela primeira vez e tal. Sim. Na série é mais brutal, inclusive, né, cara? Aqui é algo que acontece, assim, no meio de uma batalha, né? E acontece até com a Asuka, que eu achei bem curioso, assim, né? Eu, pelo menos, não esperava isso. Mas é o que motiva o Shinji depois a largar, né, momentaneamente o Eva. E aí vem na série o Toji, né, que acaba substituindo ele, né, e quase morre no processo, né. Aqui o Shinji, ele fica pé da vida com o pai, né, por causa disso, descobre lá todo o rolê do... Só que aí no caso do filme não foi o Toji, foi a Asuka que foi pilotar o Eva Unidade 3. Só que todo mundo sabe, quem assistiu a série original, que a Unidade 3, Eva Unidade 3, está contaminada com o anjo, né? Dependendo do número, mas está contaminada com o anjo. Sim. Simultaneamente, que a NERV está planejando o sistema Dummy, que é um sistema autônomo que vai tirar as crianças de dentro dos Evas. Uhum. Só que, claro, o sistema Dummy é muito mais visceral do que uma criança. Uma criança tem empatia, uma criança tem raciocínio lógico. E, no caso, o sistema Dummy só vê um inimigo, sabe? E o objetivo é eliminar de qualquer jeito, vai eliminar mesmo que um piloto esteja dentro do Eva contaminado por um anjo. Cara, não, a sequência... Mas assim, a sequência é legal porque assim, a sequência que o Shinji, ele é meio que depois obrigado a, enfim, né, acabar com a unidade da Asuka, né, cara? E aí eles fazem isso meio que contra a vontade dele, né, cara? Essa sequência em si que o Shinji fica gritando... Pô, eu achei muito da hora, cara. Eu acho que na série original é melhor bem feita, porque de fato tem quase a série, acho que é a quarta criança, sacou? E ele não sabe quem é a quarta criança. A gente já sabe, porque toda hora fica esfregando na nossa cara quem é a quarta criança. Só que ele, tipo, eu não sei quem que tá lá, sacou? Eu acho isso mais interessante na série. Não que não seja mal feita nos filmes. Porque nos filmes sabe? É a Asuka, sabe? E a Asuka é meio chata, sabe? No filme não deu muito tempo pra ela ser uma personagem envolvida, sabe? Você acha ela chata e de fato você quer que ela você quer que o plug de introdução dela seja destruído. Mas tudo bem, sabe? Eu me importo com a Asuka. Mas eu acho que a Asuka, cara, ela meio que personifica uma coisa interessante, que ela é meio que o personagem, assim, o personagem que a gente esperaria. Ela tem a reação que a gente esperaria do Shinji, sabe? Do herói tradicional de Eva, que tipo, eu estou pilotando um robô gigante, sacou? A postura total, dela é isso. É sempre essa, né, cara? E é muito engraçado, cara, acho que tanto no filme quanto na série, você pegar o contraponto, né, da relação dos dois, né, cara? Porque... Total. A Asuka curte total e o Shinji, enfim, odeia, né, cara? E depois a gente vai
Odeia, ele só faz porque sim. Exato, enquanto a Asuka, né, depois a gente vai descobrir que meio que a vida toda dela foi construída pra isso, né, então faz muito sentido e tal. Fora que ela também gosta de ser meio que uma popstar, né, cara, isso que é divertido. É muito estrelinha, por isso que ela é chata. Não, ela é chatíssima, mas eu gosto da Asuka, cara, não tem jeito, cara, eu gosto, sacou? Eu também gosto, acho que eu gosto mais da Asuka do que a Mai, por exemplo. Não, mas aí também, enfim, né, cara, sei lá, né. Não é muito difícil. Exato. E tem uma coisa engraçada nesse filme também, cara, que você entendeu qual é da chave de Nabucodonosor, enfim, né, que surge lá no meio, cara? É o artefato que o Kaji pegou no começo do filme. Mas ele dá pro Gendo isso, né, cara? E meio que, na série original, se eu não me engano, ele dá o embrião, né, cara, do Adão, né? Então, isso. Assim... E eu não entendi muito bem de primeira por que mudaram, né, tipo... Sendo que, basicamente, parece que a função é a mesma, né? Basicamente, né? Basicamente. Mas uma coisa também, voltando pros filmes, é uma coisa que eu achei legal que eles tiraram da série original, é a apaixonite da Asuka pelo Kaiji. Aquilo é muito errado. Mas até tem, assim, cara, mas eu acho que é no sentido mais, tipo, sei lá, a garota mais nova que tem tem aquela admiração, né? Tem aquele crush pelo professor. Porque o Kaiji, ele meio que é o professor bonitão, né, cara, da galera, e enfim. É o professor de educação física. Que dá os pega na professora de português. Uma coisa que também tiraram, eu tava vendo um podcast, né, do Léo Kitsune, muito bom, inclusive, ele fez sobre esses filmes, e eu acho interessante, porque ele fala que o Shinji, né, e a Rei, na série, eles têm tem uma tensão sexual ali, acho que muito por parte do Shinji e tal, né, cara, que parte é pelo fato dele ser mãe, tá, e aí, obviamente, isso é assim, quem já leu alguma coisa de teoria freudiana entende que isso não é à toa, né, e tal, e aqui tá mais no sentido do Shinji tentar construir empatia com alguém, né, cara? E de fato a primeira pessoa com quem ele constrói empatia, né? Acho que até depois, não sei, acho que ao mesmo tempo que ele constrói com a Misato, né? É a Rei, né, cara, no primeiro filme. Isso. Ao mesmo tempo que a Rei consegue se conectar com alguém além do Ikari, do Gendo, no caso. Ele consegue construir com o Shinji. Sim. E eu acho interessante, né, cara? Aqui perde um pouco dessa conotação, assim, né? Mais freudiana, vamos colocar assim. E vai por outro caminho, né? Ao mesmo tempo que o Shinji ele tá mais proativo também, né, cara? Ele tá realmente... Muito mais. Até demais, né? Digamos. Até demais. É importante dizer. Até demais. Porque, assim, chegando no final, basicamente, o Shinji causa o terceiro impacto. Olha só vocês, que coisa boa, né? Olha só. Que, na real, mais ou menos é o que acontece também no The End of Evangelion, se você parar pra pensar, mas... Inclusive, assim, não sei porque a Mari... Cara, acho que a Mari, ela parece umas 3 sequências só, né? Que é a sequência do início, a sequência que ela cai de paraquedas com os peitos na cara do Shinji. Que é, nossa, fanservice purinho, cara, e assim... a Mari existe pra fazer fanservice, na verdade, né? Exato. O pessoal deve estar saco cheio da Asuka, não aguenta mais, já comprou todos os body pillows, todas as miniaturas da Asuka, tem que comprar uma miniatura nova. É a nova de Tsundere, né, cara? É a nova de Tsundere, cara. Não é tão de Tsundere, porque ela não tá com raiva, sabe? E ela não nega os sentimentos, ela assume, diferente da Asuka. Sim. Acho que é só mesmo porque ela tem peitos maiores mesmo. Inclusive, essa questão dos peitos, eles ficam brincando, né, nos filmes, né, mais pra frente. Porra, toda hora, velho. Mas o engraçado, assim, cara, da Mari é que ela só aparece nisso na cena dos peitos e no final, cara, que, tipo assim, tá tendo... Que, enfim, tá tendo lá o anjo, né, cara? O Shinji, ele fala que ele vai meter o pé, né? Na verdade, ele já meteu o pé, inclusive. Ele mete o pé, né? Ele mete o pé, só que aí, enfim, tá dando tudo errado, né, cara? Tá tendo a Rei tá tomando uma coça lá do anjo, né? Aí entra a Mari do nada, cara, assim, do nada, pra lutar também. Eu fiquei tipo, meu irmão, o que você tá fazendo aí, mulher? E o Shinji, ele entra no robô, finalmente, né? Ele pede pra entrar no robô, inclusive. Exato, ele pede pra entrar no robô pra salvar a Rei, né? E é legal porque você vê que ele realmente tá ali por uma espécie de amizade sincera, né? Que ele gosta da Rei, ele desenvolveu uma empatia com ela. E isso volta no terceiro filme também, né? No terceiro e no quarto filme, obviamente. Mas é interessante porque, cara, ele tá ali tentando salvar, só que no final, né, meio que as unidades elas começam a se fundir, né? Isso é uma coisa que eu acho que é desses filmes, não é? Na série não tinha nada do tipo, né, cara? Não, na série também a Rei sacrifica pra
pra destruir o anjo. No caso, a Rey não consegue destruir o anjo e é absorvida, inclusive. Tem aquela cena bizarra que o anjo absorve um corpo de mulher. E fica, enfim, né? E a Rey e o anjo, a Rey começa também a absorver o Shinji, né, cara? Que no final. A de Eva 1, né, cara? Isso. Então... E ele consegue tirar a Rey de lá, no primeiro momento. No primeiro momento. E aí, só que nesse processo todo começa o quê? Começa o terceiro impacto e termina o filme assim, é uma maravilha, cara. Acabou, tela preta, crédito. Aí tu fala... Exatamente, não vai ter 3 filmes, é só 2 mesmo, só pro Shinji entrar no robô. Não, cara, na época, assim, eu nessa época, mais ou menos, eu já tinha noção, assim, do Evangelion, cara, e eu lembro que quando esse filme saiu, eu fui ler na internet, que eu lembro, cara, e eu lembro as pessoas, meu Deus, caraca, o final! E aí, cara, tem a cena pós-créditos, que é justamente o que você falou, que é o Kaoru, né, cara, que ficou meio que em stand-by o filme todo, no segundo filme, ele quase não é citado, e ele desce da lua, cara, com a lança de Longinus. A lança de Longinus, pra quem não sabe, né? Aliás, lança de Longinus não, lança de Cassius, né, cara? Exatamente, que é outra edição do filme. E não só a lança, sacou? Porque ele não pegou a lança com as 2 mãos e desceu. Ele veio na unidade 6. Ele veio na unidade 6. Cara, não, na boa, quando eu terminei esse filme, cara, eu falei, meu Deus do céu, cara, eu tenho que ver o terceiro agora, cara, porque tu fica assim, meu irmão. Caramba, você sabe que eu não vi essa cena pós-crédito, eu fui ver anos depois que eu assisti o filme pela primeira vez, que eu pensei, acabou o filme, vamos pro próximo, sabe? Vai contar o resto. Nossa, perdeu muita coisa, né, cara, porque eu... Perdi. É impressionante, tem que ficar até o final dos créditos. Tem que ficar no final. Todos os filmes, tirando o quarto, eles têm meio que um teaserzinho do que vai ser o próximo, né? Mas é um teaserzinho safado, inclusive. Tem que ser dito. Bem safado, mas esse aí tem uma cena pós-créditos que, cara, a galera, assim, pirou. E eu, quando eu vi a primeira vez, eu falei, nossa, mano, que isso? Eu tenho que ver o terceiro filme agora, cara. Porque ele desce, entendeu? E assim, né, o que se dá a entender é que ele, né, com essa lança, que é a lança de Cassius, né, que é a lança lá que eles citam, que é uma outra lança, tá? Não é a lança de Longinus, e depois a gente vai entender qual é a diferença entre elas. Ele para o terceiro impacto, né, cara? Aí tu fala assim, o que vai acontecer agora e tal. É só explicado no terceiro filme. Exato. Então, só pra concluir o segundo filme, Você Não Pode Avançar, estreou em 27 de junho de 2009 no Japão, e pro resto do mundo, assim, pelo menos no ocidente, em 2011, e arrecadou por volta de 44 milhões nas bilheterias japonesas, porque foi onde o filme estreou novamente. O filme não estreou nos cinemas ocidentais, veio direto pra home video com o nome 2.22, né? 2.22. E eu vou dizer, cara, sabe, antes da gente ir pro próximo, eu acho que de todos os filmes, até incluindo o The End, eu acho que ele é o melhor, sabe? Eu tenho um carinho muito grande pelo The End, até porque ele tá ligado com a produção da série original, mas eu acho que até, sabe, execução, história, tirando talvez a Mari, mas assim, a Mari não é tão ruim assim, ao ponto de deixá-la deplorável. Um personagem deplorável a gente vai chegar no quarto filme. Mas peraí, você tá falando do segundo ou do terceiro? Eu tô falando do segundo. Eu acho o segundo, assim, em termos técnicos, não é meu favorito. Eu acho que fica entre o terceiro e o The End. Mas eu acho que ele é o melhor, sabe? De todos os filmes, pelo menos até agora, não sei. Se um dia estrear o filme live action do Michael Bay, talvez ele vença. Cara, eu vou te falar uma coisa, assim, que talvez vai soar meio polêmica, assim, cara. Eu gosto mais do terceiro do que do segundo. Não, assim, eu gosto mais, mas eu acho o segundo filme um filme melhor, sabe? Você rejeita a mudança e prefere o mundo vazio e implacável que há no abismo. É bem a sua cara. Até que eu gosto de ficar deitado aqui. Eu nunca me toquei que era tão gostoso. Muito obrigado por ter me convidado. Não foi isso. Eu só achei que ia ser legal ver as estrelas com você, Kaoru. E é legal, sim. Eu tenho certeza que eu nasci pra te conhecer. Então, chega o 3.0, You Cannot Redo, que você não pode refazer, né? Esses not, eles estão sempre em parênteses, né, cara? Tanto no título, né, enfim, em inglês quanto em português. Antes de você começar, tem que falar o título em japonês, que é o Evangelho versão pro cinema, que esse que é pra, em inglês, quickening, que seria advento, intervenção, evento rápido, ou relâmpago, dependendo da tradução. É um filme mais curto, né, curiosamente, não sei se...
E foi o primeiro a não ter uma versão estendida, porque os outros dois, assim, quando saíram pra home video, tiveram cenas extras, alguns minutos extras, esse já não teve nada. Aham. É verdade, cara, isso é verdade. Mas é interessante, cara, esse filme, né? Porque, basicamente, a gente descobre que o terceiro impacto, ele meio que não aconteceu, tá? Por conta daquilo que a gente viu na cena pós-créditos, mais ou menos, né? Que a lança de Cassius, ela, né, foi usada lá e parou, né? O Kaoru parou, né? O terceiro impacto, é isso que se dá a entender. Mas, enfim, né? O mundo todo foi zoado, né, cara? Tipo, foi uma hecatombe, né? Então, assim, não acabou. Só ficou muito pior do que já tava, né? E olha que antes já não tava bom. Basicamente, a gente descobre que teve uma cacetada de gente que foi pro inferno, né, cara? Assim, inferno não, mas foi, enfim, né, cara? Se deu mal, pra não usar um palavrão aqui. Esse filme, ele começa com uma sequência de ação que eu particularmente não gosto muito, uma sequência ali da Asuka com a Mari, né, cara, que é uma sequência, eu acho assim, a mise-en-scène dessa cena meio confusa, sabe, cara, e aqui nesses filmes, assim, começa o uso mais pesado de CGI, principalmente ali nos robôs, né, no maquinário e tal, né, não vai estar tão, acho que não vai estar tão grande quanto no quarto, mas é uma coisa que me incomoda ali, né, cara, nos Evas também, isso é uma, quer dizer, nos Evas já tinha, nos Evas não, perdão, nos Anjos, nos Anjos já tinha, mas aqui eu acho que começa a ficar, assim, mais intenso. E assim, não chega a ser ruim, é bem feito. Eu acho que até é tecnicamente mais bem feito em alguns aspectos do que os anteriores. Mas eu não gosto tanto assim, cara. E eu acho a mise-en-scène dessa primeira cena, assim, muito confusa e tal. Muito. Ela não chega a ser picotada, mas é um negócio assim que sei lá, né, cara. Eu não entendo muito a geografia ali da coisa. Então, quando eu assisti essa cena, eu achei que eu tava vendo Gurren Lagann, cara. Porque é muito over the top a parada. É muito over the top. E aí entra uma coisa engraçada, né, cara? Que assim, final do segundo filme, né, cara? Que já é um negócio super histriônico, né? Luzes, psicodelia e gente gritando. A ação daí em diante vai começar a ser um negócio bem assim, né, cara? Tipo assim, é quase Michael Bay, só que bem feito, né? Então, imagine se Quentin Tarantino tivesse trabalhado com animação. Não chega tanto, mas eu acho que fica um negócio bem, assim, fica um negócio, assim, bem espalhafatoso até, né, cara, e funciona, na maioria dos casos funciona muito bem, por sinal, né, cara, que... Funciona. Eu acho que realmente, assim, as sequências de ação são pontos altos, assim, desses filmes. E, basicamente, assim, a gente não sabe muito bem porque eles não explicam, né? Mas na sequência de ação, a Asuka e a Mari, elas resgatam ali um casulo, que é o casulo que tá preso o Shinji, né, cara? E o Shinji, ele ficou meio que em hibernação. E aí a gente descobre que se passaram 14 fucking years. Desde o final do 2.0. Importante. Exato. Desde o final do 2.0, o Shinji, ele ficou meio que em estado de hibernação esse tempo todo. E... cara, assim... todo mundo envelheceu, menos as crianças, porque era a maldição dos evangelhos. Exato, cara, exato. Então, isso é um negócio que, assim, é meio mal explicado, mas, enfim, vai lá, né, cara, vai lá. É só pra justificar que eles não envelheceram e ficarem adultos e trocarem a voz do Shinji, é só por isso. Exato, inclusive a Asuka, né, ela ganhou um upgrade que é um tapa-olho, né, cara, que assim, quando o personagem fica badass, é colocar um tapa-olho nele, né, e ela fica super badass agora. Exatamente, que ela já tinha, que era mais ou menos o que ela já tinha no final do The End, ela já tinha meio que um tapa-olho cirúrgico ali, medicinal. Só que, assim, cara, não obstante ter passado 14 anos, tudo mudou, porque, assim, como a gente falou, o universo, né, o mundo tá muito mais zoneado ainda, cara, assim, né, aquela tecnologia, a sociedade que tinha, acabou, foi tudo pro espaço, né, o que, aliás, acaba sendo um problema, né, Tudo foi pro espaço, literalmente, porque agora a Misato pilota um Evangelion. Exato. E aí tem outra coisa, né, cara, a gente descobre com esse filme, cara, que assim, aparentemente, né, isso é uma coisa que eles nunca explicam, mas a gente descobre que a Philly desapareceu. Assim, eles não explicam, né, cara, o que aconteceu. Tipo, sumiu da jogada, entendeu, cara? Então, meio que agora é só Nerf com Gendo, né, cara, que, enfim, né, tá lá comandando as coisas ainda, né? E a Misato, junto com uma outra galera, tipo Artsuko e a bancada ali dos operadores, né? Toda a bancada dos operadores, né, cara? Eles criaram meio... enfim, os terceirizados, né, cara? Eles criaram uma firma, né? Fizeram um sindicatozão, né? Cansaram de ser voz ali pelo Gendo, né? E o Yutsuki. E criaram
uma outra organização, que é a Willy, e que tá lutando justamente contra o Gendo, cara, porque descobriram o plano de instrumentalização humana, descobriram que o Gendo, na verdade, é um baita no filho da mãe, e estão lutando contra eles, cara. E assim, tu já é jogado nessa. É muito estranho, porque a Hitsuko, na série original, ela meio que sabia dos planos, ela tava do lado do Gendo, né, cara, no início. E até subentende, isso nunca ficou muito claro pra mim, que ela meio que tinha um caso com o Gendo, né, ou ela meio que tinha uma apaixonite nele, né, por isso que ela, enfim, ficava meio que do lado dele, não sei, né, cara, sempre foi uma coisa meio... Não só ele, como a mãe dela também, Gendo Ikari é o terror das novinhas. Caraca, isso aí, nossa, credo. E o cara ainda consegue ser um incel, né, estranho essas coisas. Pois é, velho, ainda consegue engravidar, consegue ser um pai ausente e não pagar auxílio moradia pro filho. Pois é. Mas assim, o detalhe interessante, cara, é que o Shinji, não obstante ele acordar 14 anos, entendeu? Perdidinho da Silva, ele, cara, o pessoal da Willy todo tá odiando ele, né, cara? Porque eles acham que, assim, o terceiro impacto, que não foi bem o terceiro impacto, mas eles chamam de terceiro impacto na série porque... Eles chamam de quase terceiro impacto. Eles chamam de quase terceiro impacto ou terceiro impacto. Tem hora que eles se referem como terceiro impacto propriamente dito. Mas assim, eles acham que aconteceu por causa do Shinji, né, cara? E o Shinji é o menos culpado na história. Não, e o Shinji, pelo visto, também não conseguiu salvar a Rei, que ele no final ele puxa a Rei, só que... Cadê a Rei? Onde é que tá a Rei? Não, então, isso é um detalhe interessante, porque, enfim, tem essa primeira conversa com o pessoal, eles prendem o Shinji, né, cara? O Willy prende o Shinji, a Asuka e a Misato, assim, não querem nem olhar na cara dele. Ficou tipo assim... Putz, a Asuka que ia dar um soco na cara do moleque, coitado. Acabou de acordar, cara, descobriu que ela tava viva, que também não explica como que ela ficou viva, pelo menos nesse filme, na verdade. E não só isso, sacou? Mas o Shinji conhece a irmã mais nova do Toji, que tá mais velha que ele, inclusive. Pois é, isso é divertido, assim, essas interações e tal. E que, curiosamente, uma das figuras que tá mais de boa com ele, né? Tá mais compreensível. É a única figura que tá de boa naquela nave, sacou? Porque se dependesse da galera, todo mundo já tinha dado um tiro no coitado do Shinji. Não, e aí, pra piorar, eles colocam uma espécie de colher com uma bomba, né, cara? Pro Shinji não entrar de novo no Evangelion, cara. Essa coisa, inclusive, que você falou é interessante, porque como foi meio que um quase terceiro impacto, né? Foi quase uma instrumentalização, né? Você tem umas estruturas, assim, vermelhas, né, cara? Bem sólidas. E assim, se você lembrar bem, né? Quando o pessoal, enfim, né? Quando tem a instrumentalização, ele se torna meio que um só, ele meio que vira sei lá, aquela gosma líquida lá, né, cara? Que... eu esqueci o nome agora. LCL. É o LCL, isso mesmo. E aqui, e assim, né, e como meio que não aconteceu, né, o terceiro impacto por completo, né, cara, o LCL, ele fica meio que nessa estrutura meio sólida, né, cara, quer dizer, ficou no meio termo mesmo, né. Então é um detalhe, assim, interessante de construção de mundo. Só que assim, cara, você falou da questão dos recursos, pô, a Nerf tá zoneadíssima, né, cara, só tem o Gendo ali, cara. E o Gendo e o Fuyutsuki também. O Fuyutsuki, que nada me esconde o fato que eles têm um caso ali, porque não é possível, eles estão sempre juntos. Não, e detalhe que o Fuyutsuki foi a única pessoa que envelheceu de todo mundo, velho, porque todo mundo tá igual ali. Não, o Gendo também deu uma envelhecida, inclusive, assim... O Gendo, na verdade, o Gendo pegou o óculos lá do líder da série e colocou, de resto, velho, não tá nem com cabelo branco, puto, sacou? Só o Fuyutsuki que tá um pouco mais careca. O resto... A barba dá uma diferenciada também, né, cara? Ele fica com a barba mais... a barba cresce, sacou? Não tá com cabelo branco. Não, o Gendo, ele envelheceu bem, né, cara? Diga de passagem que ele tá melhor do que antes. Pô, muito bem, velho. Sabe que a barba dignifica um homem, né, cara? A barba dignifica um homem e ele tá dignificado aqui. Só que assim, cara, tá tudo zoneado mesmo, e enfim, eles levam lá, e assim, isso é uma coisa que irrita muitas pessoas, porque o X toda fica explicando, gente, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo, e não tem... E ninguém explica, coitado. Quem vai explicar as coisas pro Shinji é o Kaoru. Isso na metade do filme. O Kaoru e o Fuyutsuki, cara. Tipo assim. É verdade, o Kaoru e o Fuyutsuki, sacou? O Gendo fala: seguinte, ó, tem uma unidade nova, você vai pilotar junto com o Kaoru, é isso aí. Ô, mas pra gente nem almoçar junto. Pois é, cara, isso é uma coisa assim, coitado do Shinji, né? Putz, Coitado, né, putz? A garota que gostava dele agora odeia ele, que ele queria salvar, não conseguiu, que achou que tinha matado, mas tá viva. Não vê os amigos dele, não sabe como estão os amigos dele, não sabe nem se estão vivos.
Misato, que era a protetora dele, odeia ele agora, porque por motivos que a gente só vai descobrir no próximo filme. A fortaleza lá, o Geofront da Nerve, agora tá com exposto pro céu, inclusive. Sim. Que é muito chocante. Esse é um detalhe bobo, mas, cara, velho, porque a fortaleza da Nerf era aquele negócio, né? Cidade por cima, aí depois tinha a pirâmide lá e o dogma central. Agora tá com o céu aberto. Ou seja, muita merda aconteceu. Cara, isso eu acho uma coisa interessantíssima, cara. E aí, porque, assim, isso já era uma coisa que tava na série, assim, no original, e que tá mais nesse filme, ressoa muito comigo, que é, putz, cara, é sério que você quer pegar uma juventude, entendeu, cara, que já tem vários problemas por conta do que vocês criam, colocar essa galera do mundo e falar, te vira, entendeu? Porque é isso que fazem com o Shinji, sacou, cara? É isso que fazem com o Shinji. E assim, eu não sei se... Pois é. Não sei se é porque eu tô no momento em que eu tô muito assim nessa coisa assim, de entrar na vida adulta, né, cara? E, pô, você tá meio preocupado assim com a faculdade que você faz, de não conseguir mercado de emprego e ver a galera se formando e indo trabalhar em Uber, quando conseguem trabalhar e tal, né? Mas eu fiquei pensando assim, cara, isso é muito... Isso, assim, já fazia sentido nos anos 90, né, lá no Japão. E hoje em dia mais, cara... Isso faz cada vez mais sentido, sabe? Nesse mundo em colapso que a gente tá entrando, entendeu? E que você ainda tem que, sei lá, deve pegar, assim, né? O jovem do Brasil não quer levado a sério, como já diria o Chorão, né? E, pô, colocar o cara, entendeu? Que, sei lá, entendeu? Mal tá aprendendo a... Nossa, desculpa, isso tá virando um desabafo, né, cara? Mas colocar ele pra encarar, assim, esse mundo desafiador, né, cara? Quer dizer, é um mundo muito hostil, né? E quando você não consegue êxito, as pessoas meio que te julgam ainda, né, cara? Pois é. É aquela frase que você me contou uma vez: tentar é importante, mas conseguir também é. Exato. E assim, por que a questão do Shinji na série original? E aí entra aquela questão, né? Porque o The End of Evangelion, ele foi produzido 2 anos depois da série, né, cara? E tem uma certa discussão até que ponto o The End of Evangelion ele era realmente o final original, porque como os outros primeiros episódios eles não tiveram grana pra fazer, o Hideaki Anno ele decidiu fazer ali uma experiência, enfim, meio um episódio assim, totalmente diferente, que se passou na cabeça dos personagens e tal, né? E o final da série, ele é muito mais positivo, né, cara? Que tem o meme lá do parabéns, né? Do Shinji entendendo que, enfim, né, que o mundo, a gente vai ter dor, mas a gente também vai ter amor, e que você tem que se abrir às pessoas e tal, né? E ele rejeita o processo de instrumentalidade, né? E assim, isso é mostrado no momento do parabéns, muito parabéns. Isso. Ele se entende como indivíduo e que ele tá separado dos outros. Exato. No filme, cara, o Shinji, assim, vamos ser bem sinceros, no filme o processo de instrumentalidade ele só acontece porque o Shinji ele se recusa a entrar no robô, cara, entendeu? Na verdade ele até entra no robô, mas ele se recusa a fazer alguma coisa. E cara, assim, assim, as pessoas reclamam muito do fato de que o Shinji, ele não consegue, na verdade, que assim, que ninguém explica pro Shinji nada do que aconteceu, né? E você também fica desnorteado, mas eu acho que essa que é a graça do filme, sabe, cara? Porque eu realmente consegui empatizar muito com o Shinji nesse filme, até o final, cara. Que o final eu tô falando, putz, Shinji, não, que cagada, cara. Mas assim, sabe, cara? Porque, tipo assim, coitado do cara, né? Ele tá ali jogado, e a única pessoa que se aproxima e mostra uma empatia, porque a Rei tá totalmente distante, né? E o Shinji não entende muito bem aquilo e tal. É o Kaoru, cara. O Kaoru também nunca é muito bem explicado, assim, também a relação dele com a Nerf e tudo mais, né? Só que o Kaoru, ele tá ali, ele é uma das crianças a dirigir pra Nerf, né? E eles criam uma relação, assim, de amizade e tal, né? O Shinji cria uma relação de amizade e que, enfim, né? Que é uma relação de amor também, embora, enfim, né? Isso também não fique tão explícito quanto na... Quer dizer, fica, né? Acho que fica em alguns aspectos fica até mais explícito. Ah, fica, sacou? Só que aqui tem mais tempo pra desenvolver, porque só foi um episódio na série original. Sim. E, cara, eu gosto muito de como ele desenvolve a relação do Shinji com o Kaoru aqui, cara. Eu gosto muito. Pô, é muito legal, velho. Pô, eles tocando piano, melhor cena do filme. Pô, a cena é lindíssima, né, cara? É lindíssima aquela cena, cara. Assim, Oferecimento Pianos e Yamaha. Cara, é lindíssima a cena, sabe? Eu gosto muito, assim, porque o Kaoru só parece um episódio, cara, e assim, ele sempre, eu tenho uma impressão de que
Ele é mais lembrado pelo visual dele, cara, porque ele é o personagem com cabelo branco, que é meio clichê nos animes, do que outra coisa às vezes, sabe, cara? E aqui ele, sabe, é a única pessoa que chega junto do Shinji, cara. E é a pessoa que explica o que aconteceu também, importante. Pois é, exato, né, cara? Isso é importante. Acho que é por isso que é tão bem feito, sabe? Porque não só ele é a primeira pessoa que tem um contato assim com o Shinji humano, como ele é o cara que vai explicar pra gente, telespectador, o que de raios aconteceu o que nesses 15 anos, né? Na verdade, nesses 14 anos. Tá certo que a gente sabe que o... Por isso que esse filme é tão legal. Sim, exato. Eu gosto desse filme. Não, e aí, enfim, tem um momento que é importante, cara, que eles explicam aqui, né? Na verdade é eu sempre me enrolo. O Futsuki. Isso, o Futsuki lá, o velho da lancha do Gendo, né? O velho da lancha. Ele... O professor tarado. Ele explica pro Shinji, né, o que aconteceu na real, né, cara? Que, na verdade, a Racing, que foi um clone da mãe dele, né? A mãe dele se fundiu à unidade EVA 1, né? No processo do primeiro... Enfim, né? Que resultou lá no segundo impacto. E que, enfim, fez a catástrofe toda. Eles explicam isso nos filmes, e eu acho que na série eles não explicam, né, cara, exatamente assim, tipo... Eu acho que eles explicam no The End, se eu não me engano. Eles explicam no The End, né, cara? Então, na verdade, acho que eles dão um hint no que é uma cena que não tem no primeiro filme, que é quando o Eva vai cair um destroço em cima do Shinji e o Unidade 1 coloca a mão em cima, sabe? Essa cena não tem no 1.0. Ah, sim. Aí começa a dar umas pistas assim, mas tudo em cima. Mas você comentou da Yui, uma diferença interessante é que na série original o Gendo tem outro nome, não é Ikari, é outra coisa assim. E ele muda o nome quando ele conhece a Yui, que é a Yui e a Yui Ikari. Ah, olha só, que legal. Olha, cara, isso é muito representativo, né, cara? Total. E no caso do Rebuild, o nome de solteiro da Yui era Ayanami. Olha só, cara. Olha só. No final das contas, o Shinji estava tentando pegar a própria mãe. Nesse filme não, né, cara? Isso que eu acho interessante. Nesse filme... nessa série de filmes não. Isso que é legal. É porque, assim, o Shinji é um personagem sexualmente confuso, né, cara? Tanto que, assim, a gente falou da relação dele com o Kaori, cara, assim, também entende-se que tem uma certa reciprocidade por parte do Shinji, né, cara? Por mais que eu acabe enxergando isso mais pra um lance de empatia, de amizade, né? Mas também não é um negócio que fica tão distante assim não, cara, assim, dessa interpretação. E aí, é mais interessante, né, cara, que é o grande Chan, né, cara, que ferro com o Shinji fez, é que ele explica que, na verdade, no processo lá do final do segundo filme, do quase terceiro impacto, né, o Futsuki explica que a Rei morreu, cara. Basicamente, ele tentou salvar a Rei, mas não deu certo. Você tentou salvar a Rei, só que não adiantou nada, sacou? E não precisa se preocupar não, que a gente tem aqui uma fábrica de Rays que o Gendo criou. Cara, e ele fala com uma frieza, né, cara? Isso que eu acho estranho. Não, é porque ele devia estar muito satisfeito, sacou? Não aguento mais ser meu aluno, sabe? Chato, pegou uma mulher que eu queria ter pego, fez um filho, e não cuidou da porra do filho. Mas é isso mesmo, isso é interessante, porque ele tem meio que esse diálogo com o Gendo. Ele falou, cara, tem que explicar, falar com teu filho, porra, né? Tipo, passou o tempo, não explicou nada pra ele, cara. E aí, quando explica, o Shinji, coitado dele, tem quase que um colapso, né, na hora, porque ele percebe que... primeiro, né, descobre que a Rei é um clone da mãe dele, que, enfim, já é uma informação difícil de assimilar, e que pra piorar, né, cara... E aquela Rei não é a Rei, aquela Rei é só por isso que ela tá... uma unidade, sacou? Se ela morre, tem outra pra substituir. Exato, por isso que ela tá fria com ele e tal, né? Que ela não lembra de nada, inclusive, acho que é por isso que ela usa um traje meio preto, sacou? Sim. Meio que representar o luto do Shinji. Exato, cara. E assim, ele tem quase um colapso, o moleque, tipo, coitado, velho. Então, assim, agora vamos falar, se coloca no lugar do Shinji, cara, tipo... Coitado do maluco. Pô, só o que eu me faço quando eu assisto Evangelho, cara. Por isso que eu gosto do Shinji. Cara, mas assim, eu acho que esse terceiro filme ele consegue te empatizar. Ele conseguiu criar uma empatia com o Shinji que eu fiquei coitado, cara, sabe? Eu já tinha, sacou? Até na série original aqui que eu abracei com tudo, sacou? Acho que por isso que eu gosto tanto desse filme. E assim, obviamente, aí no final, cara, o Kaoru, porque, novamente, né, fica bem claro, no quarto vai ficar mais claro ainda, porque ele vai falar isso, mas aqui fica mais claro, que o Kaoru, ele tá nessa pra salvar o Shinji, né, cara? Porque no final, o grande
assim, a grande ideia do Kaoru, né? Porque o Shinji, ele quer resolver, consertar tudo que ele fez, né, cara? E aí o Kaoru fala, olha, enfim, tem a lança de Cassius, né, lá embaixo, né, na unidade original, que ele colocou. Isso que é importante. A unidade 1 foi parar no Dogma Central, que é ali perto do QG da Nerve, né? Onde ficava, se não me engano, era onde ficava a Lilith. Aí ele falou, olha, a gente vai pegar a lance de Cassius, a lance de longe, nós vamos resolver isso tudo. Tá, beleza, aí vou entrar junto com você no robô, vai dar tudo certo. Só que ele chega ali embaixo, cadê a lance de Cassius? Ué, sumiu, cadê? Só tem 2 lanças de Longinos. Chega a Asuka mais a Mari pra dar uma surra neles, a Rey protegendo, no caso a Rey do 3.0. Aí fala, não, porque eu vou pegar isso aqui, vai dar tudo certo. Dá um chega pra lá na Asuka, um orbe lá mágico. É interessante essa parte, porque quando o Kaoru ele vai, né, ele começa a perceber que as lanças são estranhas, né? Aí ele percebe que são 2 lanças de Cassius, o que já é uma diferença. Não, de Longinos. A Cassius tem aquela pontinha. É verdade, de Longinos. A de Cassius né? E aí ele tá falando com o Shinji assim, não vai, cara, não vai, porque... E o Shinji tá... Não vai dar tudo errado. Ele, não, vou fazer, sacou? O negócio aqui é... Aí me desculpa, aí eu fiquei com raiva do cara, entendeu? Só que assim, Eu falei, pô, agora vai, sacou? Pra você toda hora não ficar fazendo nada, vamos fazer um negócio aí. Cara... Só que aí o que acontece? Ele começa a iniciar o 4º impacto depois que tira. Não, nessa hora, cara, eu confesso que veio em mente isso daqui, ó. Fudeu de vez! Total. Acabou, já era, cara. E assim, acontece por muito pouco, né, no final desse filme, o 4º impacto, no caso, né, cara. Tipo, chega muito perto, só que o que acontece? O Kaoru no final, né, e ele pega, assim, no meio da confusão toda, essa clímax desse filme eu acho da hora demais, cara. Realmente aí a sequência de ação ela é muito da hora, cara, as sequências de luta e tal. E aí a corrente, né, que a Misato tinha colocado, né, que ela explodiria, no final, assim, a Misato ela não consegue explodir antes, né. E aí, ela não quer, na verdade. Ela fala, eu vou te explodir, seu moleque, porque eu tô puta e não sei, aconteceu um monte de coisa. Ela vai explodir, não explode, aí tipo, né, você não explodiu. Exato. Aí o Kaoru fala, então, esse negócio aí vai te matar? Pode deixar, eu coloco em mim mesmo o negócio. Por que não, sacou? Na broderagem. Literalmente nesse caso, né? Uma broderagem. É uma broderagem meio diferenciada, broderagem japonesa. Muito difícil pra nós entendermos. É muito difícil, é outro nível. Mas aí ele morre, né, cara? No lugar do Shinji, consegue o 3º/4º impacto de acontecer, né? Só que assim, cara, explode a cabeça dele, explode na frente do Shinji, né, cara? Tipo, pô, não obstante você, né, ter zoado o mundo de novo e não ter conseguido salvar sua amiga, você zoa quase que o mundo de novo e você vê o seu amigo morrer de novo na sua frente explodindo, né, cara? E o final o Shinji... Do seu lado. Do seu lado. E aí, assim, eu confesso que da primeira vez, cara, eu vi porque o Shinji, coitado, ele tem um colapso, ele fica inerte, né, cara? Tanto que o final do filme é literalmente a Asuka, assim, a Asuka abrindo, né, lá a cápsula, né, cara, e vendo o Shinji... Catatônico, coitado. Catatônico, ele não sabe catatônico, posição fetal, né? Ela, vai, vem, moleque, vem, vambora, né, cara? Vambora, sacou? Tem uma cidade aqui, uns 2 km, só a gente andando que a gente chega. E é muito bom. A Nanami, você não é a Nami. Mas já que você não tá fazendo nada, carrega uns pesos aqui pra gente. É muito bom, cara, porque a Rey também tá perdidinha no rolê, cara. Ela não entende nada, né? Do filme. Aí ela fala assim, tu não é a Ana mesmo, mas tá aí, vem aí, né? Acompanha o bonde, cara. Vambora, sacou? Aí tem aquela cena maravilhosa, não, porque tá tudo correndo de acordo com o plano, porque tudo tá correndo de acordo com o plano, impressionante. Exato, né, cara? O Gandikar é o Palpatine do universo de Evangelho, impressionante, tá tudo ocorre de acordo com o plano dele. Mas eu acho que, assim, já vai chegar no quarto, mas eu acho que ele mandou um causão ali, cara. Será? Eu acho que sim. A ideia, na verdade, ali era provocar o 4º impacto, sacou? Mas não rolou, né, cara? Não rolou. O que eu entendi era só pra matar o Kaoru mesmo, que o Kaoru era o último anjo, na verdade o primeiro e último anjo. Aí, como não tem mais anjo na Terra, a instrumentalização vai acontecer, foi o que eu entendi. Verdade. Então, esse já é um ponto que eu já fico meio assim, cara, da pessoa pegar a série. Porque o Kaoru mesmo, cara, a pessoa só vai saber que ele é um anjo vendo a série original, né, cara? Então, assim, talvez se ela pegar a série dos filmes pra ver, ela fica meio confuso, mas... Apesar de que, até o 3º filme... Então, porque aquilo, né? O primeiro você vê o cara na Lua, sem oxigênio, então, ou seja, ele não é humano.
Exato. Alguma coisa não está certa, mas assim, quem assiste, pelo menos no meu caso, quem assistiu a série original já sabe o que ele vai fazer, o que ele quer fazer e tal. Não, e uma coisa estranha é que o projeto de instrumentalização, ele também era explicado nos filmes, ele é explicado no The End of Evangelho. Na verdade ele é explicado mesmo no The End of Evangelho. Exato, cara. Então, assim, se a pessoa... E assim, por isso que eu também fico assim, cara, né? Não sei até que ponto esses filmes eles são uma boa opção pra começar, porque tem um monte de conceito que ele é jogado do nada, cara. Ele só tem um monte de conceito, inclusive, que você só entende se você vê a série original. Você vê só os filmes, você não entende. Não, e tem conceitos que eles jogam aqui e eles não explicam, né? Só que aí que também tá o lance, né, cara? Eu fui pensar, porque meu irmão vê o Evangelho pela primeira vez agora, vai ver os filmes também e tal. E tem um monte de conceito também não explicado na série. Então, assim, eu não sei exatamente, cara. Eu acho que a graça de Evangelho é você não entender quase nada. Mas, pô, gente, quanto tempo a gente não ficou pesquisando o que são anjos, o que é Adão, o que é Lilith? Não, exato. Mas, ó, assim, eu gosto muito desse terceiro filme, tá? Eu acho que ele não é um filme... Ele não é o melhor filme desses 3, já adiantando que eu acho o 4º filme melhor. Mas... e acho melhor que o End of Evangelion. Pronto, joguei na roda, desculpa. Fui embora. Eu acho melhor o segundo, mas eu gosto mais do terceiro. Não, o terceiro eu acho ele muito bom. Eu acho um filme injustiçado. Um filme injustiçado, porque eu acho que tem essa coisa também que a gente comentou que era pra ser um remake, aquela resumão de série. E o terceiro filme chuta longe, sacou? Falar, resumão caralho, sacou? Vou fazer aqui o que eu quiser, vou chutar o pau da barraca, vou inverter esses personagens. E eu acho isso, a parada do rebuild, tão legal, sacou? Porque seria muito prático e muito cômodo o Hideaki Anno, o estúdio cara, ou qualquer ali dentro, simplesmente pegar o storyboard original da série, jogar CG em cima e composição digital. Na verdade, ele resolveu contar uma história nova, sabe? Eu acho que por isso que esse filme, eu gostei tanto desse filme. Sim. Porque ele foi por outro caminho, e um caminho tão interessante quanto. Óbvio que, assim, esses filmes não substituem a série original, pelo menos na minha opinião, sabe? Eu acho que eles são uma boa alternativa, mas eles também contam uma história nova, sabe? E não tiro o mérito deles disso. É uma belíssima história nova, inclusive, né? Então vamos aqui, só comentar um pouquinho do Você Não Pode Refazer. Estreou nos cinemas japoneses em 17 de novembro de 2012 e demorou um pouquinho mais para estrear no ocidente. Ele estreou em 2 de fevereiro de 2016. Demorou um tempinho, inclusive. E arrecadou por volta de 61 milhões, corrigindo, obviamente, de dólares, convertido de ienes. Bom dia. Bom dia. Por que veio aqui tão cedo? Eu queria ver você, Shinji. Toma. Obrigado. Sobre o nome que você me pediu, acho que é Ayanami mesmo. Não consegui pensar em outro. Obrigada. Que bom que pensou num nome. Eu agradeço muito. Aí a gente entra num gigantesco hiato microfone. A gente entra num hiato de 9 anos, quase 9 anos. Muita coisa aconteceu, na verdade, porque a gente falou que é uma quadrilogia, mas na verdade é uma quadrilogia de 5 filmes, porque se você meteu o Shin Godzilla aí no meio, né? Mas então, isso é interessante. Eu não sei exatamente, aqui deu muito desse... Quer dizer, sei, em parte, né? Muita gente diz que a recepção negativa que se teve do terceiro filme por parte dos fãs influenciou um pouco também num certo desgosto, vamos colocar assim, do Hideaki Anno pelo Evangelion por um tempinho e tal, ou que ele não sabia muito bem como reorganizar, que ele ficou meio depressivo e tal. Mas também teve o fato de que ele se envolveu nesse meio tempo com o Shin Godzilla, né? Isso. Que muitas coisas aconteceram dentre o lançamento de de Evangelion 3.0 para 3.0 mais 1. Algumas coisas, vamos citar. Marvel Studios se estabeleceu como uma grande franquia do cinema. Caraca, é verdade, nossa. Eu conheci você, importante que eu conheci você em 2012. Verdade. A gente não estaria aqui se não fosse isso, né? Exatamente. Começou e terminou a trilogia de Star Wars, nova trilogia. A nova trilogia de Star Wars. Que mais que aconteceu? Começou o universo cinemático da DC, só que também... Na verdade, ele continua, sabe? Mas continua. Que mais? Zack Snyder lançou sua versão estendida. Importante, de Liga da Justiça. Não, sua versão do diretor, nem sua versão estendida, sua versão do diretor. James Gunn entrou e saiu da Marvel. Pois é, e foi pra DC no meio tempo também. Exatamente, foi pra DC no meio tempo. Inclusive lançou um filme pela DC antes também. Não, e tem um detalhe importante, que a Trish, né, além dos rebaixamentos do Vasco, né, os outros rebaixamentos do Vasco,
Pois é. A ascensão da extrema-direita pelo mundo, cara. Também. Não é tão importante quanto o universo cinematográfico da Marvel e tal, mas é um detalhe que marca aí, né? Um detalhe que marca aí. O Brexit também, se vamos falar de política, o Brexit. O Brexit que foi nessa toada da ascensão da extrema-direita pelo mundo, né, cara? A eleição do Trump, não sendo reeleito e ficando de mimimi e provocando um ataque ao Capitólio americano. Pois é. E o que mais importante teve? Teve também o bicampeonato do Campeonato Carioca do Vasco da Gama, né? Essa instituição mais do que centenária e importantíssima do futebol nacional, né? E mundial. Isso eu não preciso acertar aqui, né? Uma das instituições mais importantes da história do Brasil, que infelizmente anda bem com Bali. Eu já não sei, porque eu não entendo de futebol, mas tivemos 2 Copas do Mundo também. Teve o 7-1 nesse momento. Teve o 7-1, bem lembrado. Que tristeza, cara. Pois é. Foram anos complicados, né, cara? Anos muito complicados. Mais rebaixamento do Vasco da Gama. Que coisa triste, hein? Foram anos complicados. Ascensão do serviço de streaming, Netflix, aí depois Prime Video. Nos Estados Unidos o Hulu. Aqui no Brasil o Star Plus. Eu acho que já deu pra entender que aconteceu muita coisa. Cara. Aconteceu coisa pra caralho, sacou? Aconteceu muita coisa. Muita coisa. Tem um detalhe que eu acho curioso, assim, no mínimo, que é o fato do Rebuild do Evangelho ter terminado 14 anos pra acabar, né? E 14 anos é justamente o time skip que você tem entre o segundo e o terceiro, né? Uou! Será que foi intencional? Eu não duvido, cara. Eu não duvido. Mas eu acho que a questão mesmo foi operação do Hideaki Anno, porque pouco tempo depois que esse filme foi lançado mundialmente pelo Prime Video, saiu lá no Japão um documentário feito pela rede NHK, tá? Esse documentário ele pode ser achado no Prime Video da gringa. Aqui no Brasil, por enquanto, não foi disponibilizado, mas falar que no YouTube vocês conseguem achar, né, esse documentário legendado em inglês, e a essa altura do campeonato deve ser até em português, que sabe como é que vagabundo é, né, cara? E assim, esse Hideaki Anno, né, o nome do documentário é Professional Documentary of Hideaki Anno, né, salvo engano, ou Hideaki Anno Special, é uma coisa assim, mas o fato é um documentário que se foca principalmente ali na realização do 3.0 mais 1.0, que é esse último filme, que é o Thrice Upon a Time, né? Isso, era uma terceira vez. Exato, né? Que aqui no Brasil foi com o glorioso nome de Rebuild do Evangelho 3.1 mais 1.0, 2 pontos, a esperança. Meu Deus do céu. Mas faz sentido esse nome, porque é a última coisa que o Kaoru fala pro Shinji no final do 3.0. Sim. E importante, o título em japonês é simplesmente a versão do Evangelho 3.0 mais 1.0, sinal de encerramento de música, de nota musical. E é isso. Exato. E essa nota musical, ela é uma nota que, na música, assim, na verdade, ela é meio que um símbolo que significa, tipo, pra você voltar ao início, né? Isso, ou o final também, fim. É o fim, mas, tipo assim, no sentido de recomeço, né? Tipo, fim, volte pro início. Isso. Porque... Isso, exatamente. E assim, boa parte da propaganda, né, em cima desse filme, do marketing, né, cara, era, inclusive, o grande slogan do filme era Goodbye all the Evangelions, que tá, inclusive, no pôster original, né? Adeus a todos os Evangelions. Quer dizer, esse filme ele já veio meio com a expectativa de ser o último filme da franquia como um todo, né? Embora, assim, a gente na prática não vai ser isso, né? Provavelmente não, porque o Hideaki Anno tem impostos e contas pra pagar. Talvez ele licencie pra Michael Bay. E alguma hora a Hollywood vai pegar isso daí, né? Mas assim, é interessante depois vocês verem esse documentário do Hideaki Anno, ele tem por volta de 1 hora e tal, né? Putz, Prime Video, coloca esse documentário no streaming, por favor, porque ele é muito interessante. Assim, mostra muito de como o Hideaki Anno ele é uma figura extremamente obcecada com o processo de criação dele, e eu acho que no fundo foi muito disso que levou o processo de demora desse filme mesmo, porque ele se sentiu muito inspirado ali pelo processo de dirigir live action, né, com a ideia de aplicar a experiência dele, né, em produção de live action para esse longo animado, tanto que uma coisa interessante que ele fez nesse filme foi não usar storyboard, cara. Ô, louco. Exato. O que ele fez, na verdade, foi filmar antes, procurar os ângulos, filmar os ângulos, assim, com atores, construiu meio uma espécie de maquetes, assim, colocou a galera numas roupas de CGI, entendeu? Pra procurar os ângulos, assim. E, cara, é muito interessante você ver esse documentário, porque você vê realmente o inferno que deve ser trabalhar com o Hideaki Anno, cara. O inferno, assim, porque... Nossa... Não, pra você ter noção, em determinado ponto aparece o Hayao Miyazaki, cara, um documentário falando
sobre o Hideaki Anno, porque o Hideaki Anno trabalhou, né, no estúdio Ghibli. Isso, é importante pontuar. O Hideaki Anno, ele era um protegido do Hayao Miyazaki, inclusive trabalhou, se não me engano, em Náusea, o Vale do Vento, como animador. Sim. E a frase que o Miyazaki fala dele, ele, cara, esse cara é maluco, ele ficava trancado no estúdio. Tipo assim, pro Miyazaki falar isso, cara, aí tu vê que o negócio tá triste mesmo, sacou? Porque o Miyazaki também fala qualquer coisa, sacou? Pensou, falou. Não, mas assim, o Miyazaki, ele também é um diretor, cara. O negócio ali que eu já vi de documentário no Ghibli é, tipo assim, cara, a produção ali é tensa, sacou? Mas, então assim... Anime foi um erro mesmo. Foi um erro. Então essa frase é importante dizer, essa frase não foi dita pelo Hayao Miyazaki, foi uma tradução mal feita de uma entrevista dele. Não, no meu coração essa frase é verdadeira, é isso que importa. No meu coração essa frase é verdadeira, isso é perigoso, hein? Olha... Depois que eu vi Darling in the Franxx, eu pensei, realmente o Miyazaki tá certo, cara, é um erro. Mas, enfim. Na verdade, a frase verdadeira é: minha carreira foi um erro, se eu não me engano. Mas tudo bem, mas voltando pro filme em si... Não, então... E assim, cara, é uma insanidade, porque você vê a equipe dele fica tentando achar o ângulo certo com as câmeras, e aí ele pega o celular e ele mesmo filma, entendeu? E assim, são horas e horas deles sentados, discutindo, conversando, como é que eles vão chegar no resultado... Até que ele pega e fala, não, peraí, tive uma ideia pra cena, entendeu? E esse foi o processo, cara, foi uma loucura. Então, realmente foi uma coisa que se arrastou por muito, muito tempo. E você vê a obsessão dele de fazer, realmente, de entregar o melhor cara, eu acho que ele conseguiu, de certo modo, tá? Porque... Conseguiu. O que você achou do Rebuild of Evangelion, cara? Putz, cara, eu tenho que processar porque eu só revi 2 vezes e meia. Na verdade, 1 vez e meia. Ainda tô tentando entender as coisas, porque não é fácil, você não assiste 2 vezes, na verdade, 1 vez e meia. E entende Evangelho, porque é muito difícil. Mas, cara, eu achei uma conclusão satisfatória, sabe? Eu não achei que foi uma conclusão anticlimática, como foi o caso lá do senhor J.J. Abrams, não preciso dizer o quê, né? ou os cases, né? Porque, enfim, em conclusão ruim, ele tem parâmetros, né? Exatamente, mas eu achei satisfatório, achei positiva, sabe? Diferente de outras conclusões que Evangelion teve. E eu gosto também porque é aquilo, né, cara? Eu acho que quando a gente fala do Rebuild of Evangelion, a gente tá falando de... Por mais que as pessoas podem falar, sei lá, que é pra vender mais boneco e tal, ele tem uma necessidade de contar, de revisar assim, a história à luz dos dias de hoje, né, cara? Por isso que eu acho, por exemplo, por isso eu defendo muito o 3.0, porque ele viu que tinha outras perspectivas a tirar desses personagens, e principalmente do Shinji, né, cara? Porque o Shinji aqui, ele tá muito... Tem uma recapitulação que eu acho estranhíssima... Enfim, né, cara? Mas é necessária. Putz, 9 anos é necessária. Não, 9 anos. Mas, tipo assim, é quase uns 5 minutos de recapitulação dos 3 filmes, né? Tipo, caraca, meu. É o Death in Rebirth 2, sacou? Inclusive, esse 3.0 mais 1 podia facilmente ser chamado The End of Evangelion 2, inclusive. Sim, porque tem muito The End of Evangelion. Mas, eu acho... E aí começa de novo com uma sequência de ação animal envolvendo a Mari, cara. Eu acho que a Mari realmente é só pro Hideaki Anno, assim, largar o fanservice dele e assim, né, tipo, explorar isso ao máximo, porque, cara... Total. Ela tem uma sequência que se passa em Paris, né, cara? Paris toda zoneada. Isso é uma coisa interessante, porque na série original eles também quase não vão pra fora do Japão, né? Uma vez ou outra, eu acho que... Então, se não me engano, a cena em que a Mari aparece é fora do Japão, mas é só isso também. Mas é só isso, assim, sabe? Mas eu acho interessante mostrar esse aspecto global da coisa. E, cara, mano, a Mari pegou a Torre Eiffel pra empalar o anjo, mano. Tipo, cara, não fica muito melhor que isso. Não um anjo, é um Eva, cara. Um Eva, verdade, um Eva. Ela fica pra empalar o Eva, mano. Que, tipo, cara, não tem como ficar muito melhor que isso, sacou? Não tem. Não tem, só cara. Pegasse o Cristo Redentor pra dar paulada, não. Ou se o Cristo Redentor fosse um Eva. Mas, enfim, essa sequência já é animal, cara. Tipo, é a sequência de ação assim, eletrizante mesmo. E aí, pra mim, vem um problema desse filme que é o CGI. O CGI eu acho que ele tá um pouco excessivo, mas ao mesmo tempo ele serve pra dar uma movimentação, cara, assim, de explorar algumas coisas de ângulo e tal, que total. Talvez não fosse ficar tão legal na animação tradicional, sabe? E o modo total. Também como a Mari tá pilotando o robô, eu acho divertidíssimo, né, cara? Tipo... E é um Eva todo reciclado, assim, você vê notoriamente que tem umas gambiarras ali feitas. E ela pilota muito bem, se bobear, de todos os pilotos, ela é melhor. Sim. Tem uma coisa interessante sobre o terceiro filme, cara, porque
ele foi lançado junto com o último volume do mangá, cara. E assim, o mangá do Evangelho, ele é uma coisa curiosa, assim, porque ele foi feito pelo Yoshihiko Sadamoto, que ele é o designer, vamos colocar assim, né, do anime original, em que, enfim, ajudou a criar todo o visual dos robôs e tal. E ele fez o mangá na época, foi meio que concomitante com a série para promover a animação. Acabou que por um atraso, assim, o mangá ele saiu pouquíssima coisa antes, mas na real o produto original é a série. Isso, é importante pontuar. A produção original é a animação. A animação não é baseada no mangá. Exato, o mangá foi feito pra... Como é comum, né, no Japão, de fazerem isso, cara, de conseguirem... Exatamente. Produzir ali os animes, os mangás pra promoverem as séries, né, quando não se trata de uma produção adaptada de mangá. E assim, só que o fato interessante, né, cara, é que, bem, a série acabou e o mangá continuou, cara, e, enfim, e foi tomando um rumo diferente, né. Só que assim, o Yoshihiko Sadamoto, ele é um design de animação muito requerido, cara. Ele trabalhou, assim, com uma galera muito grande mesmo, sabe? É um cara que tá sempre envolvido em projeto. E assim, isso foi levando com que ele demorasse a concluir o mangá, cara. Você tem noção? O mangá, o The End of Evangelion, inclusive ele trabalhou no G-Builds, tá? Só pra constar, ele trabalhou com uma galera grande, cara, grande mesmo assim, do anime. Então ele não tinha tempo e, cara, o mangá começou lá quando a série foi lançada e foi acabar quando o terceiro filme do Rebuild of Evangelion foi lançado, né, cara? Ou seja, lá em 2012, né? E na época o mangá, o último volume, foi lançado simultaneamente, inclusive, com várias partes do mundo, né? O último volume, o último tanco, né? No final do mangá, o Shinji, né, ele escolhe refazer o universo todo. Então a história meio que reinicia. E aí é uma coisa interessante que muita gente muita gente tem essa teoria de que o Rebuild of Evangelion ele seria uma espécie de continuação, não do anime original, mas do mangá. Porque, inclusive, no final do mangá, tem, assim, umas figuras lá, umas estátuas, né, de Eva, assim, umas figuras, assim, que ninguém sabe muito bem o que aconteceu, né, na verdade, ninguém lembra, porque é meio como se tivesse resetado, assim, e acho que só o Shinji que lembra. E uma coisa interessante é que a Mari, ela aparece no final do mangá como uma colega do Endo e da mãe do Shinji, né, uma colega lá dos dois. Ela, assim, é meio que um easter egg, mas muita gente supõe que meio que seja uma continuação e que a Mari ela não tenha envelhecido ao longo desses filmes por conta da mesma questão lá da maldição dos evangelhos, né, que aflige a Asuka e tal. Tanto que isso faria sentido com o título do filme em inglês, que era uma terceira vez, que a primeira vez seria a série original, a segunda vez seria o mangá ou o The End of Evangelion, dependendo da interpretação, e a terceira vez seria de fato o Rebuild, mas não era nada disso. Exato. Pelo menos não explicitamente, né? Pois é. Implicaria um pouco porque a Mari é uma personagem tão misteriosa e tal, né? Mas eu acho que não é, cara. Porque, inclusive, assim, tem muita coisa do mangá com os filmes que não bate. Mas, enfim, fica aí a curiosidade. Total. Né? Mas voltando sobre Evangelho. A sequência de abertura é sensacional porque... cara, a Mari é pra realmente pro Hideaki Anno, assim, liberar todo o fanservice que ele tem, né, cara? Porque... Putz, a mulher pega pra empalar um Eva com uma Torre Eiffel, né, cara? Assim, a sequência é sensacional. Pois é. É sensacional demais, cara. E... Nossa, cara... por mais que ela não tenha muita utilidade narrativa também, eu acho que de repente, assim, porque o que acontece, né, na primeira parte do filme, a gente continua justamente depois, né, o nosso trio, né, a Asuka, o Shinji e a Rei, eles estão basicamente ali na cidade, né, eles chegam na cidade, né, cara, e aí acho que já tem uns momentos mais legais, que é eles encontrando, quer dizer, o Shinji, na verdade, encontrando o Toji, né, e o outro colega dele lá, que eu esqueci o nome. Kinsuke. Na verdade, todo mundo que sobreviveu, que é o Toji, é a representante de classe. Sim, cara, isso é muito divertido. E dá até um contraste interessante com o filme anterior, porque ele acorda e tá todo mundo odiando ele, todo mundo que era próximo, e nesse ele acorda, tá todo mundo que, entre aspas, era distante dele, todo mundo receptivo, sabe? Ninguém culpando ele pelo que ele fez. Inclusive, tem um detalhe interessante que, assim, tem muita rima visual nesses filmes, né, cara? E uma rima visual constante é o lance do Shinji acordando, né, cara? E olhando pro teto, né? E é sempre um teto diferente e tal. Isso desde o primeiro filme. Não é nem só isso, é o Shinji acordando e deitado, que ele só fica deitado e tá acordando durante esses filmes todos. Exato, né? Mas é uma rima visual interessante.
E esse momento todo que se passa nessa vila aí do Toji e tudo mais, né? É divertido, né? Inclusive você vê o Toji mais velho, né? Total. Pô, o Toji tendo filho, cara. É muito louco, cara. Tudo bem que a gente já esperava isso, mas, putz, é bonito, sabe? Porque é importante dizer, no filme anterior, tem a irmã do Toji, que é a Sakura, e o Shinji chega a pegar o uniforme dele, que tá um pouco maior, vai ter escrito Toji Suzuharu, que é o gatilho pra ele perguntar pro cara o que aconteceu. Aí você pensa, cara, será que o cara morreu? É verdade. O que aconteceu, sabe? De fato, porque ele pode não ter sobrevivido. Eu acho que é o meu momento favorito desse filme, sabe? Desse quarto filme. Que é essas interações mais humanas, sabe? O Shinji tá coitado, tá fudido da cabeça, mas aí a Nami começa a ficar mais humana nas interações com a vilinha ali. Esse momento, esse primeiro momento é todo da Yanami, né, cara, assim. Uhum. E eu gosto muito porque ele é um momento meio chile, assim, meio slice of life, né, cara, que é uma coisa que eu não esperava nesse último filme, né. Total. Eu acho que até por isso que tem aquela sequência de ação, porque é um momento tão terno e tão calmo, assim, cara, que você até esquece que é um filme de ação, no final das contas, né. Você até esquece que nem fanservice. Pois é. E assim, a Asuka tá pé da vida ainda com o Shinji, né, cara? Inclusive tem uma sequência, assim, que me incomodou muito, cara, assim. Me incomodou mesmo, tipo, a nível de me sentir meio mal, que é a Asuka querendo... O Shinji aqui tá mais deprimido do que nunca, né, cara? Acho que ele nunca teve tão deprimido, né, na franquia de Evangelho quanto nesse filme. E a Asuka, cara, ela assim... Ela tá tão, assim, desgastada de tudo aquilo, né, cara? E daquela situação, daqueles anos, né? E, cara, assim, ela tá tão desgostosa da vida mesmo, que ela não tem saco pro Shinji, né, cara? Ela não tem saco, assim, ela tá super agressiva, não totalmente sem motivo, né? Mas me deu um ruim, cara, aquela cena que ela obriga ele a comer, né, cara? Que é uma sequência bem legal, inclusive, porque que eles... Né, filma assim, a câmera fica meio tremida, parece que é uma câmera de mão, que é um recurso pouquíssimo usado em animação, eu achei interessante do jeito que foi colocado ali. E cara, aquilo me deu um certo mal-estar, porque assim, eu falando pessoalmente, eu já tive numa situação de, não depressão, mas de uma melancolia tão grande que eu não queria levantar, não queria comer e tal, e assim, caralho, as pessoas não entendem isso, né, cara? Então assim, aí você pensa, caraca, eu sou merda mesmo, ficar me identificando com o Shinji. No High Five, cara. Não, exato, cara, exato. Assim, aquilo me deu um mal mesmo, assim, sabe, cara? Dela forçando ele a comer. Porque é uma espécie de violência, né? E a única pessoa que vai se aproximando é a Rei, cara. A Rei, que ela vai se humanizando também, né, nesse processo. A Rei... Vai, velho, e é muito da hora, nossa. Não, é bonito demais, né, cara? Porque ela vai descobrindo que é ser humano, né? E tem uma questão que sempre... eles sempre falam, né? E que é a tônica desse filme, eu acho que é a tônica dos filmes do Rebuilding como todo, né? Que é o lance dela perguntando pra mãe, né? Por que o bebê quer segurar a mão dela, né? Aí ela fala, eu acho que é porque ela quer ficar perto de mim, né? Ela quer ficar perto de mim e compreender. E ela fala assim pro Shinji depois, né, cara? Me dá a mão pra gente, né, conversar, cara. Isso é muito bonito. E é uma coisa que volta no final depois, cara. Quando você pensa que tem uma cena do Kaori quando ele acorda lá na lua, né? Uma espécie de flashback. E ele tem uma visão do Shinji pequeno, estendendo a mão pra ele, né, cara? Eu achei muito... E tem relação com a conversa do Shinji com o Gedo, né, cara? Já nos adiantando, quer dizer, olha como o Hideaki Anno ele vai construindo, né, essas relações temáticas. Cara, assim, por isso que eu acho que esse fechamento ele é tão bom, né, cara? Porque realmente, assim, é a Rei, assim, aprendendo a ser humano, aprendendo a aproveitar as pouquíssimas coisas da vida, cara. E eu fiquei triste quando a Rei morreu, inclusive, cara. Velho, porque aquilo é tudo só pra isso, sacou? Que se ela vai vendo construção e de repente avisa, ó, algo ruim vai acontecer. Aí quando acontece, fica, caralho, velho, que mal. Não, e assim, mas eu acho que é mais bonito porque ela sabe que ela vai morrer, né, cara? Ela sente isso, porque, enfim, ela é uma clone, ela não enfim. Isso, e ela precisa daquele tanque de LCL pra sobreviver. Exato, né? E como ela tá distante, só que ela, enfim, né, vai morrer e ela sabe, cara. Ela entende isso como ciclo da vida, cara, e tipo... Ok, né, cara? Eu achei... É muito bonita essa sequência toda, assim, é uma sequência longa e tal, né? Mas eu gosto dela porque, primeiro, ela te direciona um pouco mais do que aconteceu, como é que a sociedade, como ela se reconstruiu e tal, né? O Toji tá muito legal também, pô, todos os... O Toji, o Kinsuke, a gente apresentou até o Kaiji Júnior, inclusive. Sim, e aí, enfim, explica um pouco mais. Isso eu não esperava, isso é uma coisa que eu não tava esperando. Pensei, caralho... Foi maneiro, cara.
Foi maneiro, velho. Você descobre que a Misato não é Misato Katsuragi, é Misato Ikari, que ela fez a mesma porra. Sim, é verdade, tem isso também, né, cara? Mas eu gosto porque, cara, a Rey, ela consegue tirar o Shinji da inércia, né, cara? E a reação dele, tipo, não, tipo, pô, a vida é isso mesmo, vamos lutar e tal, vamos pra cima. Pô, eu gosto muito, mas, cara, é legal. E aí, obviamente, eles vão, pô, ele vai pra cima, né, cara? Vai pra cima depois ganha forças pra ir pra cima do Gendo e companhia, né, cara? Tipo, e aí tem uma parte que é engraçada que depois desse processo todo, né, dele perder a Rey e dele, enfim, né, cara, superar o luto e entender o processo de responsabilidade, aí a Asuka, né, a Asuka e a Asuka e a Mari, né, mas principalmente a Asuka, ela fala assim, agora você entendeu, né, porque que eu queria bater em você. Aí entendi ela. Mas eu vou falar uma coisa com você, né? Que é uma coisa que também acontece na série original, mas ela fala que ela gostava do Shinji, né, cara? Ela admite que ela gostava do Shinji, porque é isso que dá o nome de Tsundere. Aquela pessoa, não gosto de você, vou te maltratar. Mas na série original isso também já fica bem claro, né, cara? Que ela beija o Shinji, né? Não, ela perguntou, você quer beijar? Eu não sei, já beijei, não sei o que. Para de fungar, seu pervertido. Mas eu gosto da Asuka por conta disso, porque ela é uma personagem que ela tem esse nível, assim, de proatividade, né? E ela fica sempre forçando o Shinji, né, cara? Tanto na série quanto nos filmes. Eu acho isso divertido, né, cara? Ela é uma personagem que tem essa função, né? E aqui ela empurra o Shinji, né, pra frente, né? Tipo, vambora, meu filho. Por mais que, enfim, seja de uma maneira extremamente violenta, cara, que realmente, pô, eu acho que ela tá bem legal, né, cara? E é engraçado ela falando com a Mara, putz, pena que agora você tá muito novo, né, cara? Pois é. Que na real, então, os dois envelheceram ao mesmo tempo, só que o Shinji, ele continua tendo a cabeça ali de um adolescente de 14, 15 anos, né? E a Asuka, só o corpo, mas a mente... adulta desde sempre. Não, e ela envelheceu, né, cara, de qualquer modo, né? Então, é divertido e, cara, é, assim, emocional. Aqui o pessoal enfim, ainda tá meio ressabiado com ele, mas pelo menos tem alguma explicação. E aí entra a Misato, né, cara? A Misato a gente descobre por que ela tá com um ódio tão grande do Shinji, né? É porque o Shinji matou o boy lixo dela. Na verdade, o boy lixo se sacrificou para que ela pudesse viver. Mas então, isso não fica claro, aí né? Você descobre que ela engravidou. Isso eu acho mind-blowing, caralho. Porque... E aí eu acho engraçado, cara, porque se a gente for pra pensar, a relação da Misato com o Shinji sempre foi uma relação materna, né, cara? No final das contas. Assim... Sim. Sobretudo nesses filmes, né? E aí é interessante também que a gente vê que ela fala, na verdade, que o Kaji, né? Ele, assim, fica mais claro que ele tava, assim, antevendo tudo que poderia acontecer. E ele... A gente não sabe direito o que ele fez, né? Ele só entrou numa nave, subiu e foi embora. E é isso aí. Não, exato. Isso é interessante porque depois, mais pra frente, a gente vai descobrir mais ou menos que o Kaoru tava de colui com o Kaji, né, cara? Desde o início. Será que o Kaji, né? No Kaoru? Será? Não, pelo amor de Deus. Porque esse Kaji aí também sacou, pô, engravidou Misato, cara. Esse Kaji aí é hardcore, sacou? O pessoal fala que não, a Asuka mudou completamente. Não, cara, o personagem que mais mudou foi o Kaji. Mas eu gosto do Kaji porque ele tem essa espirituosidade, tipo assim, que eu acho que é muito espírito também desses filmes, né? E isso é uma coisa que já tava na série clássica, mas que aqui volta, né? Em outros personagens também, que é essa coisa do espírito mesmo, assim, da humanidade, né? De sempre, enfim, né? Tá lutando, né, cara? Enfim, cara, eu acho que foi uma decisão, assim, interessante, porque redirecionou a Misato, cara. Eu acho que a Misato, ela fica um pouco apagada, assim, né, nesses filmes, mas a personagem que mais pede pra mim é Hitsuko. Pra mim, o pior personagem é aquela beiçuda do cabelo rosa. Nossa, ela consegue ser mais chata que a Mari, velho. Mas inclusive, enfim, né, cara, ela... mas eu acho que a Hitsuko não é que ela seja mal, mas enfim, ela meio que perdeu função, né, cara, nesse time skip, assim, né? Ela é meio que, tipo assim, o braço direito da Misato e só, né, cara? Tipo, não tem muita... Ela tinha que fazer, mas o que ela vai fazer, sacou? Porque tem tanta coisa pra resolver ali no meio. Essa é a verdade. Sei lá, cara, eu acho que eles dão eu gosto, assim, da direção que eles dão pra Misato, embora a Misato, ela também
perca um pouco de tempo de tela. Eu acho que eles conseguem redirecionar a personagem de uma maneira muito boa. Isso é o mérito desse filme, né? De modo geral, eles conseguem trabalhar bem o Shinji, conseguem trabalhar bem a Rei, a Asuka, né? Quer dizer, cada personagem tem ali... Até o Gendo, pô, o Gendo... O Gendo é o maior, enfim, acho que é o maior acréscimo, cara, assim, principalmente se comparado ao anime, assim, porque o Gendo, e isso é uma coisa assim, eu sempre achei a motivação do Gendo bem bosta, cara, eu nunca entendi por quê. Isso, o que motivou o Darth Vader é virar o Darth Vader, o que motivou, o que mais? O Neo a não resetar a Matrix, o que o motivou, qual que é o nome dele? O Obito Tira. Motivação aí. Eu compro, inclusive, mais a do Gendo do que a do Darth Vader. Cara, é porque eu acho que é maneiro também como eles trabalham o personagem aqui, eu acho ela mais interessante, de certo modo, sabe, assim, do que em algum desses exemplos que você citou, porque eles vão full mesmo no psicológico desses personagens e tal, e assim, no final das contas, você percebe que a grande coisa desse filme, o grande embate final é o Shinji e o Gendo conversando, né, cara? Eu acho isso muito da hora. Que é algo que todo mundo queria ver, sacou? O Shinji descendo a porrada no Gendo, que infelizmente não acontece. Mas, assim, o filme tem problemas. Eu acho que um problema que é recorrente da franquia toda é que um monte de conceito que eles jogam e, enfim, né, cara? Tipo, a chave de Nabucodonosor que de alguma forma se fundiu com o Gendo. Tipo, por quê, entendeu? Isso também não fica muito explicado. Tem coisas que... E fora que essa explicação do Gendo mesmo, já, né, era tudo plano meu pra purificar a terra, o mar, enfim, sabe? Tá ok. Isso, eu acho que nem o Hideaki Anno tinha um plano direito, sacou? Eu vou falar, jogar isso aqui pra jogar um mistério, no final vai ser igual o Lost, sacou? Não vou explicar nada, eu vou matar todo mundo. Não, mas aí a gente descobre que a tal lança que o Kuro usou, né, que é a lança de Cassius, ela é a lança da criação, né, ela é diferente da outra lança, né, que seria a lança de Cassius, né, de Cassius não, perdão, a lança de Longinus seria a lança do desespero, e a lança de Cassius seria a lança da criação, né, da vontade humana, de sobreviver, da imaginação e tudo mais, né, então, e ela é usada no final pra resetar tudo, já entrando no spoiler mesmo, né, cara? É essa questão. Inclusive, assim, só pra constar, a cena da Misato usando lá a nave pra enviar a lança, né, pro Shinji, eu acho muito da hora, cara. É muito bonita, né? Tipo, vou me matar, eu já me matei no The End, vou me matar de novo, só que ao estilo kamikaze. Cara, mas é um sacrifício materno quase que ela faz, né, cara? Eu acho que isso é maneiro, assim. E é um sacrifício materno pelo filho dela, né? E é um sacrifício pelo Shinji também, né? Isso é que é muito interessante, porque... Que é mais filho dela, inclusive. Exato, cara, né? Quer dizer... Se bem que sacrifício materno é o que mais esse filme tem também. Então, isso é um detalhe interessante, porque a Misato, ela meio que funciona quase como, nesse filme, quase como espelho do Gendo, de certa forma. A maneira como isso é construído, né? E, putz, eu acho isso muito da hora, cara. Eu acho muito da hora mesmo. E assim, acho a cena emocionante pra caramba e tal. Né, a gente descobre que o Gendo, ele tá usando ali E assim, ele quer fazer o terceiro impacto. Na verdade, quarto. O quarto. Né? Só que aqui ele tá usando algo diferente. Ele tá usando lá a nave, a semente, né, cara? Que eu não lembro se é a semente de Adão ou a semente de Lilith, né? Mas basicamente aquela bolota lá. Também não sei. E também é muito louco, né? Quando a Hitsuko atira no Gendo e ele tá com o olho... Sem que a Hitsuko tem essa função, sacou? Exato. Cara, aquela sequência toda é muito da hora, né, cara? Da Asuka e da Mari lutando, cara. Eu acho elas muito, assim, é muito criativa e tal. Um pouco broxante que eles vão usar muito CGI, cara. E assim, isso me tira muito do filme, assim, em alguns momentos. Não, a qualidade em si não é o problema. O problema é que é exagero, sacou? Ou muito exagerado a coisa ali. Se fosse uma parada mais contida, talvez não incomodasse tanto. Mas aí vê chuva de Eva, sacou? Eva e Caveruto. Exagero um pouco, mas acho que é mais do que a qualidade e a animação em si, é o exagero, mas sabe, pelo menos é algo diferente, sacou? Pô, mas aquela sequência que a Mari, ela sai descendo, né, tirando, né, assim, em círculo nos Evas em sequência, cara, pô, aquilo é da hora demais, velho, putz grila, né, cara? Aquilo é da hora, é bem feito.
Essa cena foi dirigida pelas irmãs Wachowski. Cara, é bem nesse... Imagina o Hugo Riven de mocap pra Evangelho Caveirudo. Assim, o problema é que tem muita coisa ali que vai sendo jogada e você não entende bem porquê, né? Por exemplo, o lance da Asuka, cara, assim, você não entende muito bem, cara, porque que ela tem o lance do olho, né? Depois eu fui entender mais ou menos, né, pelo que eu entendi, que é por conta do que aconteceu no segundo filme, né, cara, que ela foi fundida, que aqui ela usa o tapa-olho, porque basicamente ele é meio que um mecanismo de contenção, né, cara? E era justamente o que o Gendo queria, né, pra se fundir ali, né? Uhum. E isso é outra diferença da série original, que na verdade ela é um projeto, tal qual a areia, ela é um projeto pra poder fazer o negócio lá, a instrumentalização humana. Sim, é verdade, cara. Isso é mais ou menos, isso fica meio que implícito na série original, mas nunca é explícito, sabe? Aqui é afirmado e confirmado. Uhum. Tanto que quando aquela cena em que ela é sugada por a dimensão negativa, eu pensei, caramba, porque você vê assim, quando você tem duas silhuetas, a silhueta de uma outra Asuka, e você vê a silhueta de um garoto, eu pensei, caralho, será que é o Shinji do The End of Evangelion? Pois é, né? Porque pensando isso, caramba, será que é ele, sacou? E trouxe a Asuka junto com... Não sei, né? Não sei. Não, mas quem sabe acho que não era não, acho que não era nenhum no final das contas, acho que era só, enfim, só viagem mesmo ali, cara. Mas assim, é um monte de sequências sendo jogada e tal, e isso confesso que me tira um pouco, né? Mas no final, eu sinto que nada disso importa tanto, porque o que se dá em discussão é enfim, né, é a conversa ali entre o Geto e o Shinji, né, cara, que assim... Pois é, velho, e aquilo é muito The End of Evangelion. Inclusive, falando de The End of Evangelion, qual é o da Rey gigante que aparece no final, cara? Que é a mesma Rey a Rey com CGI bizarro, né, cara, tipo... Essa Rey live action, nem a CGI, deve ser live action aquela porra lá. Cara, eu não duvido que eles tenham, tipo, tirado tirado um scanner de alguém e colocado no filme, cara. E a cara do Hideaki... Eu também não, velho. Aquilo ali é muito creepy. Inclusive, pô, é essa Rey que a Misato enfrenta, né, cara, pra lançar a lança em si. Pois é. Mas assim, eu também não sei, eu acho que no fundo aquilo é mais uma personificação de um pouco do que o Kento tá pensando, né, cara? Porque... que ele quer Yui de volta. Exato. Então, aquilo representa isso, né? Aí no final é aquilo, né? O Gendo, eu me afastei tanto do Shinji pra ficar perto de você, Yui. Quando na verdade, pra ficar perto de você era só eu ter cuidado do Shinji. Mas cara, olha como isso é legal, porque o Shinji, e tem uma coisa, né, que o Shinji tá sempre com aquele é um Discman, né, cara, sei lá, aquele Walkman, né? Um tocador de fitas lá, um Walkman. É um Walkman, né, cara, é um Walkman. Que eu quando vi o filme pela primeira vez, eu falei, pô, é sério que eles, né, tipo, não atualizaram isso, né? Porque, pô, a série era nos anos 90, fazia sentido, né? Não, tem um momento que aparece um iPhone no meio. Eu falei, what? Exato, né, cara? Mas aí você entende por quê, porque na real, isso também acho que tava na série, né? O Walkman foi a única lembrança que o Shinji tinha do Gendo, né, cara? Que ele deu... Isso. Deu pra ele, né, na estação, quando ele... Não deu, jogou fora, sacou? O Shinji foi jogado fora junto e... Ele falou, isso aí é o que eu tenho, é o memento que eu tenho do meu pai. Mas então, isso que eu acho interessante, porque o grande conflito do Shinji, cara, na série clássica, e um pouco aqui também, principalmente no início, é que ele não quer se aproximar das pessoas, né? Ele não quer... Não, ele só quer se aproximar do pai, sacou? Não, exato, mas ele tem medo de se aproximar das pessoas, e o Gendo também tinha isso, né, cara? Tem, velho, e tem a parada que ele tinha que ele tocava piano. Pô, sim, aí verdade, faz sentido cara. O título do filme. Aí faz sentido o Shinji tocar piano com o Kaoru. Cara, você vê como o Hideaki Anno, ele consegue trabalhar essas... Caraca, ele... Nossa, isso é arte. Putz grila, cara. É sensacional, cara. Cara, esse filme tem que ganhar o Oscar de melhor animação, né? Não, é sensacional, cara, é sensacional. Mas, enfim, é um projeto que não faz sentido a longo tempo, né, cara? E aí você até entende, não que você concorde, mas você entende por que o Gendo ele é tão obcecado em reencontrar a esposa, né? E aí ele percebe que, na verdade, o que ele precisava mesmo era se conectar com o filho, né, cara? E é por isso que eu acho bonito, cara, porque no final, eles estão conversando no trem, né? Pô, primeiro que aquela sequência de luta na cabeça dos dois é muito legal, pô. É muito louco, né, chefe? Primeiro que eles começam a se enfrentar, eu pensei, caralho, vai reviver o episódio 1. Aí, pô, começa a aparecer uma maquete, eu pensei, caralho, será que é uma maquete mesmo? Aí o Shinji esbarra no céu, sacou? É um céu de pano. Sim,
É muito divertido, é muito inventivo, inclusive, né, cara? Aí depois o apartamento da Misato é tipo um set de filmagem, sacou? Quê? É, cara, e é uma brincadeira que ele sempre fez, inclusive no The Evangelion, né, e aqui repete, que é essa coisa de brincando com o que é real, com o verdadeiro, com a ficção e com a realidade e tal, pois né? O Satoshi Kon chora do céu vendo isso. Pois é. E aí depois que o Gendo ele chega a essa conclusão, né, a cena seguinte é ele deixando, né, o trem, e ele tá com o quê? Com o Walkman na mão, cara, inclusive, né, quer dizer... Quer dizer, era a maneira que o Shinji tinha de se conectar com o pai, de certa forma, e ele tá passando pro Gendo. É bonito demais, cara. Vai se ferrar, cara. Putz grila. É muito bonito, cara. Não, e tem ainda não acaba por aí, sacou? Porque depois que ele sai, ele consegue encontrar a Ayanami de verdade, ficou com cabeludo e... A Asuka também, né? A Asuka também. A Asuka também. Não, e assim, aí ele fala pra Ayanami, olha, eu vou criar uma nova gênese, não vai ter Evangelhos, que eu acho que, minha opinião, eu acho que isso foi o Hideaki Anno falando, cara, eu não quero mais fazer Evangelho, chega dessa porra, sacou? Eu não quero um mundo sem ervas. Aí, não é bonito, sacou? Porque tá todo mundo, ele provavelmente recitou todo mundo que ele queria recitar, talvez, sei lá, exceto talvez o Toji, que já tinha filho e tal. E ele dá uns pega na Mari. Então, eu acho que o Hideaki Anno tinha que inserir a Mari de algum modo, né? Mas eu acho interessante essa parte, porque, enfim, é meio que uma despedida de todo mundo, né? E assim, tem a parte, né, lá nesse, enfim, né, nesse processo todo, ele reencontra ali o Kaoru, né? Vai saber como, mas o Kaoru... Aí o Kaoru explica, né, que, na verdade, enfim, né, eu me apaixonei por você por causa disso e tal. E ele fala, né, no fundo, eu tava sempre tentando fazer você feliz, cara, né? E eu acho que isso é um pouco do Hideaki Anno falando falando sobre o Shinji, né, cara, no final das contas. Porque não tem como se pensar, né, que esses personagens não são extensão um do outro, né, cara? Tipo, o Hideaki Anno na extensão do Shinji, do Gendo, né? Quer dizer, você pensa nisso, cara, tipo, é muito bonito, cara, porque no final das contas, o Hideaki Anno queria fazer o filme pra dar um final feliz pro Shinji, cara, né? Pois é. E aí ele no final ele conversa sobre isso com a Rei, né, que é a mãe dele, na real, né, no final das contas. Que inclusive é divertido porque eles estão conversando meio que numa espécie de estúdio, né, cara, de televisão. Uhum. E aí tá passando. Aí começa a passar imagens da série no fundo. Da série clássica, e o final, né, o final da série mesmo, né, não do The End, né. Uhum, parabéns. Parabéns, cara. E aparece a logo, né, cara, a logo da série original. E ela fala, você vai... Ele falou, não, eu quero construir uma realidade, mas sem Evas, né, que tipo, não precisa mais, cara, tipo, acabou. Por isso que eu acho o final, cara, a cena final me fez chorar, eu confesso, tipo, te mandei. Eu não cheguei a chorar, mas fiquei muito emocionado. Pô, eu chorei, cara, eu achei muito bonito, cara, eu achei muito bonito porque, assim, primeiro que a sequência que ele refaz tudo, assim, criativamente, assim, é muito criativa, né, porque o desenho, ele vai meio que regredindo, né, até que ele vira um rascunho, né, e isso também é uma referência, de certo modo, ao próprio final, né, da série. Uhum. E no final, que enfim, tá todo mundo que tá no mundo refeito, né, o Shinji envelheceu. Todo mundo envelheceu finalmente. Mas é uma metáfora de que eles conseguiram evoluir, que eles cresceram, né, cara. Mas é divertido também, é engraçado porque a Mari, ela tem uma função muito próxima da Asuka também, de ser a figura que fica provocando o Shinji, né, cara. Então, assim, eu acho a Mari um pouco a Asuka, assim, com menos carisma, né? Mas no fim também eu não me importo, sabe? Porque eu acho que no final das contas era isso. Ele queria dar um final feliz pro Shinji e tal. Eu acho que no final é isso, cara. Tipo, olha, passou, entendeu, cara? Já acho que o Shinji já, tipo, ele cresceu, ele aprendeu o que ele tinha que aprender, né? Ele evoluiu, ele superou isso, cara. E acabou. Por isso que não precisa mais de Evangelion, cara. Por isso que eu acho que é o final perfeito pra franquia, né? Pra franquia não vai ter final, sacou? Porque, de novo, boleto chega e... Mas, porra, cara, eu fico satisfeito se esse for o final, entendeu? Aquela cena aí corta, né, pro live action, né, pra cena final, né, que os dois estão correndo, não, né? bem um live action, um híbrido, na verdade, assim. Não, sim, mas, pô, eu acho bonito demais, assim, o modo como termina, cara. E eu fico satisfeito, assim, se for o final. Já perguntaram o Hideaki Anno se tem possibilidade de voltar. Ele falou que sim, porque tem coisa que ele não explicou, que de repente seria bacana explicar. Mas, cara, pra mim é um final, né, realmente perfeito da franquia como um todo, do que ele queria passar, cara. Pô, eu fiquei muito emocionado mesmo, e eu acho que é por isso que eu gosto tanto desse filme. E vou te falar, cara, grande possibilidade de eu assim, reexaminar e redescobrir mais esses filmes do que a série. Por mais que a série seja fantástica,
Eu acho que... Não sei, cara. Eu acho que esse filme... Ele sei lá, ele levou muito assim, o nível das coisas e engrandece a franquia como um todo. Não é só os rebuilds, cara. Eu acho que a franquia como um todo é daquele filme que faz você olhar pra trás e faz você reexaminar tudo e ver como realmente tinha mais coisa ali que você não tinha prestado atenção. Total. Bem, acho que é isso, né, cara? Agora é hora do parabéns. Parabéns aqui, ó. Parabéns, Zedakiano. Parabéns, Zedakiano. Parabéns. Importante falar também que a gente não comentou, meio off-topic, mas a dublagem voltou com boa parte do elenco original. Ah, sim, é verdade. Das 3 versões, tanto da versão da Animax quanto a versão da Vox Mundi, que é a versão da Netflix. Isso aí, então a gente terminou aqui nosso cast de Rebuild of Evangelho. Um dia, provavelmente vai ser o último programa que eu vou gravar e o último programa que eu vou publicar, que vai ser sobre a série original. Esse demanda um pouco mais de pesquisa, um pouco mais de tempo também. E mais pessoas, porque só 2 não vai ser suficiente. Tem que trazer até o Hideakiano, inclusive. Falando português. Pô, mas tem que ensinar português pro cara, né? Então a gente tem que ensinar ele a falar: eu vou foder a sua mente. É isso, valeu, Espero cara. que você tenha chegado até aqui. Gostei muito de rever esse filme. Você gostou de rever? Não gostou, microfone? Adorei. Então, é ótimo. O dinheiro do Jeff Bezos serviu pra alguma coisa nesse tempo todo. E assim, é óbvio que você chegou até aqui, muito provavelmente você viu a série original e viu o Rebuild, mas se não viu e tomou spoilers, e não sinta mal. Assista esses filmes mesmo assim, que eles valem muito a pena. Com certeza. Isso aí, e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. E, quer dizer, isso eu acho uma sacada muito inteligente. E aí, óbvio, né, ele fica com a Mari. Sei lá por quê, podia ser a Asuka também, mas... eu achei que ele ia dar uns pega na Asuka, mas tudo bem. Mas acho que a Asuka já tava muito velha pra ele, então vai ver que era isso, né? Como ela fala no filme. Pode ser. Ou então, sei lá, a Mari que tinha um fetiche pelo Gendo, sacou? Na real, eu acho que no final das contas eles chegam a justificar a Mari de algum modo. Então eles colocaram a Mari lá, cara. Na verdade, o final que eu queria mais pro Evangelion né, pode incluir a Mari no meio também, se quiser. Mas... Enfim, cara.